Boa tarde, pessoal. Boa noite. Transição tarde e noite aí, né? Sejam bem-vindos mais uma vez a uma reunião dos jovens. Dessa vez, uma parte online e uma parte presencial. Diga-se de passagem, graças a Deus, mas a parte presencial é maior do que a parte online nesse momento, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reunião, à nossa série de estudos aí sobre religiões e seitas, né? Ou seitas e heresias. E como a gente já conversou algumas vezes, o objetivo dessas reuniões não é criticar por criticar as pessoas que professam outro tipo de fé, outro tipo de religião, mas sim tentar entender o pensamento delas, tentar entender em que nós somos diferentes, buscar meios para levar a elas a verdade que nós acreditamos, quando acharmos pertinente, levar a eles uma clareza para sair daquilo que nós entendemos que é uma certa escuridão que eles vivem, e, paralelamente a isso, reforçar os conceitos que nós seguimos, né? Fortalecer em nossa mente os conceitos que nós seguimos, que são os conceitos da fé cristã histórica, da fé cristã como os apóstolos ensinaram, né? Que é exatamente como Jesus ensinou. Tá? Então, já falamos sobre o islamismo, né? Sobre os muçulmanos, já falamos sobre o movimento adventista, em especial os adventistas do sétimo dia, e hoje nós vamos falar sobre os testemunhas de Jeová. Antes de mais nada, vamos fazer a oração para que o Senhor possa nos conduzir aí no entendimento, dando-nos graça, né, humildade e sabedoria para falar sobre um assunto que pode ser aí assunto delicado para algumas pessoas. Ó Deus, aqui estamos mais uma vez, Pai, reunidos, ó Pai, como esse departamento de jovens, clamando, Senhor, a Tua presença, Pai. Estamos hoje com o objetivo de mais uma vez estudar um pouco sobre os conceitos cristãos, Pai, como eles são interpretados de forma, ao nosso ver, equivocada e à luz da Bíblia equivocada por outras pessoas, e buscando dessa forma compreender também um pouco melhor aquilo que é verdadeiramente ensinado na Tua Escritura. Pai, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Pai, a cada um de nós, quem for falar e todos que forem ouvir, para que entendamos, ó Pai, revestidos, ó Pai, por um espírito que provém de Ti, Pai, de humildade e amor, falar, Pai, amorosamente sobre essas pessoas e para essas pessoas, Senhor, para que possamos conhecer formas, ó Pai, vindas de Ti, de levar o verdadeiro evangelho, Pai, que verdadeiramente liberta, que deixa essas pessoas livres em Cristo, Pai, e que voluntariamente, Pai, desejam se escravizar, desejam ser seus escravos, ó Pai, escravos de Cristo e não mais escravos do pecado, escravos do mundo, ou até mesmo escravos da lei. Senhor, nos ajude a entender melhor, Pai, tudo isso, nos ajude a entender as diferenças, ó Pai. E quando tivermos oportunidades, ó Pai, que possamos levar, Pai, a compreensão, a luz da compreensão dessas diferenças para essas pessoas, para que assim o Teu evangelho verdadeiro seja pregado, Pai, e a Tua luz alcance pessoas que ainda hoje não estão vivendo nessa luz. É o que te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então, pessoal, testemunhas de Jeová. Deixa eu abrir aqui o arquivo para ir seguindo aqui. Bastante coisa para a gente falar. Antes de mais nada, mais uma vez eu queria dar os créditos aqui do trabalho maior de pesquisa. Claro que eu tive que fazer uma pesquisa também, mas a minha pesquisa se baseia em pesquisas maiores já feitas. E hoje o crédito aqui vai para Danilo Romanha, da Igreja Presbiteriana de Marechal Deodoro, Arley Rocha, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e um canal do professor Jonathan Matiz, do YouTube. São as três pessoas, as pessoas que pesquisaram, em cujas pesquisas eu me baseei para trazer isso que a gente vai discutir aqui hoje. Uma meta-análise, vamos dizer assim, todas essas pesquisas aí. Certo? Então, testemunhas de Jeová. Quem são os testemunhas de Jeová? Testemunhas de Jeová são um grupo religioso bastante numeroso já nos dias de hoje, importante, né? Um grupo representativo nos dias de hoje. E diferente do que a gente viu no nosso primeiro episódio dessa série de estudos do islamismo, né, dos muçulmanos, em que a gente falou de uma realidade totalmente distante da gente, né, não estava na nossa cidade, e o Testemunho de Jeová já é uma coisa bem mais próxima de nós. Adventistas já eram um pouco mais próximos, e Testemunho de Jeová mais ainda. A gente conhece aí, com certeza, né, uma boa parte de vocês que estão ouvindo, conhecem Testemunhas de Jeová aqui em Caetité, é um grupo representativo. Desculpa, tem um mosquitinho mexendo no saco aqui. E, segundo o site oficial do Testemunho de Jeová, existem aí no mundo cerca de 115.416 congregações oficiais de Testemunhas de Jeová. No Brasil, eles relatam aí haver
mais ou menos 795 mil adeptos da Testemunha de Jeová, 1000 convertidos a essa religião, né, Testemunha de Jeová. Nós conhecemos Testemunha de Jeová publicamente, principalmente por duas características. A primeira, né, especialmente quem tem algum tipo de contato com a área de saúde, proibição à transfusão de sangue, é o que chama a atenção. João aí já deve ter tido, né, na faculdade contato com essa informação. Na minha prática, isso também é bastante comum, né? Mas mesmo quem não sabe disso, né, que Testemunha de Jeová não pode transfundir sangue, também a informação de que Testemunha de Jeová são aquelas pessoas que chegam finais de semana em pares na porta da casa, geralmente bem cedinho, batendo na porta para poder falar sobre a fé deles, tá? Mas evidentemente que Testemunha de Jeová não é só isso, tem muito mais coisa do que isso que a gente pode estudar sobre esse grupo de pessoas, nessa religião, né? Nós vamos avaliar aqui hoje algumas das suas doutrinas, né, focando nas principais diferenças, né, vamos dizer assim, em relação às nossa que nós professamos, que cremos, e são coisas que são muito mais importantes do que, por exemplo, a proibição de sangue, embora muito mais importantes no nosso conceito. No conceito deles, nem não é tão assim. Nós vamos ver que a proibição da transfusão de sangue é uma coisa extremamente grave, né, que eles consideram. Então, vamos, para conhecer, né, como a gente fez da outras vezes, vamos estudar um pouquinho da história. Vou tentar perder menos tempo na história aqui, embora a história acabe sendo interessante para a gente entender como que isso tudo surgiu, né? Mas para a gente focar um pouco mais nas doutrinas. Então, tudo começou aí através de um cara chamado Charles Taze Russell. Esse cara nasceu em 1852, nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Era um cara evangélico, pelo que eu pude pesquisar, era um cara que era da igreja presbiteriana. Saiu da igreja presbiteriana, né, exatamente não sei quando, mas quando ele tinha cerca de 18 anos, juntamente com seu pai, chamado Joseph Russell, ele criou um grupo de estudos bíblicos. E ele nomeou esse grupo como Movimento dos Estudantes da Bíblia. Até aí, tudo bem, né? Nós fazemos isso, nós somos do grupo de estudos bíblicos. É uma coisa legal. Porém, temos que ter cuidado com como estamos estudando ou qual é o nosso objetivo ao estudar a Bíblia. O nosso objetivo não pode ser desenvolver informações novas nas entrelinhas da Bíblia, né, como a gente vai ver que foi feito aqui em alguns aspectos, mas sim compreender aquilo que já foi totalmente revelado, não buscar novas revelações. Russell era um cara que, como eu falei, ele veio de origem presbiteriana, mas ele era um cara que tinha uma característica meio complicada, socialmente conhecido como ser um cara complicado. Seu caráter era um pouco duvidoso, segundo os relatos históricos. Por exemplo, há relatos de que ele era mulherengo, adúltero, tinha várias mulheres, e que a sua mulher teria ido à justiça por diversas vezes contra ele por conta de violência doméstica, por conta dele ter agredido a sua mulher. Ele se casou em 1879. Sua mulher, ao longo do casamento, levou a ele à justiça por várias vezes, até que em 1887, ou seja, 8 anos depois, ele se separou. Na verdade, ela se separou dele por conta do adultério, né? Então, você vê que é um cara que tinha uma história um pouco complicada. O seu filho, Charles Russell, que é o cara que iniciou as ideias. Ele montou o grupo com o pai dele, mas foi ele que foi o mentor das ideias. De onde vieram essas ideias, né? Nós vimos na semana passada que nos Adventistas, o movimento adventista surgiu através de um cara chamado William Miller, que fez uma previsão inicial de que em 1818, na verdade, em 1818, ele previu que Jesus voltaria em 1844. E muitas pessoas seguiram firme nesse propósito aí, né, e deu origem ao movimento adventista, né? Esses movimentos, nessa época, influenciavam vários tipos de pensamentos religiosos, vários tipos de pessoas que se movimentavam aí acerca do estudo de teologia, vários grupos de estudos bíblicos, né? E foram esses movimentos que influenciaram aí o tipo de teologia que Charles Russell propôs estudar quando ele criou o movimento, o grupo de estudos bíblicos, né? O movimento dos estudantes da Bíblia. Então, Charles Russell começou esse estudo da Bíblia dele baseado, né, ou influenciado por estudos mileritas, né, por teologia milerita, que seriam os movimentos de teologia de adventismo, ou seja, tentar calcular o advento da vinda de Jesus, iniciados lá por William Miller, como a gente viu no começo. Ou seja, embora Miller não seguia mais os seus pensamentos iniciais, como a gente viu na aula da última reunião que a gente teve, que Miller assumiu o seu erro e nunca mais falou no assunto, os seus discípulos continuaram, né? E vários teólogos ali estavam
influenciando, ou melhor, regando aquilo que Miller havia enganosamente plantado um tempo atrás. Dentre esses, o maior influenciador, né, dos movimentos milleritas era o senhor Nelson Barbault. Ele tinha uma publicação chamada O Arauto da Manhã, e quando Russell, naquele movimento dos estudantes da Bíblia, começou a desenvolver um pouco mais o movimento dele, esse Nelson Barbault, ele convenceu Russell, né, em uma publicação que ele fez do Arauto da Manhã, no final de 1875, era dezembro de 75 ou janeiro de 1876, ele acabou convencendo Russell de que ele já estava vivendo o fim dos tempos e que Jesus já havia voltado em 1874, mas de forma invisível. E que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos santos aconteceria em breve, de forma visível, nos últimos 2 a 3 anos. Lembre que a gente está vindo de um pessoal que já tinha tentado acertar várias vezes a vinda de Jesus, né, no movimento adventista, e tinha errado, evidentemente, como a gente sabe, e esse pessoal continuava influenciando, até que Nelson Barbault falou assim, não, na verdade, Jesus já voltou, né, em 1874. E, lembrando que essa publicação foi em 1875, tá dizendo assim, ano passado Jesus voltou, já voltou ano passado. E, mais do que isso, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos santos aconteceria muito em breve, de forma visível, nos próximos 2 a 3 anos. Ou seja, se considerar em 1875, 76, ele quer dizer que até 1878 ou 79, nós seríamos, ou melhor, aqueles que viriam lá seriam arrebatados e os mortos seriam ressuscitados. Então, ele fez uma previsão e cravou. Muito em breve, dentro de 2 a 3 anos, isso vai acontecer. Russell, então, acreditando nisso, né, passa a se empenhar em viver por este fim dos tempos, vendeu 5 lojas de roupa que ele possuía e passa a financiar, então, o ministério de Nelson Barbault. Se associaram. Essa associação entre eles, em 1877, gerou a publicação chamada de uma revista, né, uma tipo de revista chamada de Três Mundos. Essa revista Três Mundos, ela apresentava em detalhes essa cronologia da volta de Jesus que Barbault já vinha pregando, que era o quê? Jesus voltou em 1874, os santos seriam arrebatados em 1878, e o julgamento de Deus, o juízo final, aconteceria em 1914. Lembrando que eles estão em 1877. Só passou até agora a volta de Jesus, que foi uma volta invisível. Lembra que Charles Miller também, William Miller e os seus discípulos, né, falaram lá, não, na verdade ele voltou, eu não errei na data, eu só errei no tipo de coisa que aconteceu. Lembra que a gente falou semana passada. E ele, não, realmente Jesus voltou em 1874, de forma invisível, mas em breve, aí, em 1878, vai haver o arrebatamento dos santos, né, a ressurreição dos mortos, e em 1914 vai acontecer aí, no caso, o julgamento de Deus para as nações, o nosso conhecido juízo final. Isso em 1877 ele falou. No ano seguinte, 1878, que seria a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos santos, nada aconteceu. Mais uma vez eles erraram a previsão, os mortos não ressuscitaram, os santos não foram arrebatados, isso gerou mais um desapontamento para aquelas pessoas que viviam baseadas no advento da volta de Jesus ou na adivinhação de datas relacionadas ao fim dos tempos. Tanto Russell quanto Barbault ficaram bastante decepcionados. Russell entendeu que havia se equivocado na previsão, né, e se separou de Barbault por conta de divergências doutrinárias a respeito da escatologia. Barbault continuou com as suas publicações do Arauto da Manhã, mas Russell, então, passa, separando-se do Arauto da Manhã, que era de Nelson Barbault, quem ele estava influenciando, ele funda a sua própria publicação. E aí começa a tomar corpo o movimento que Russell vai fundar. Em 1879, ele fundou a sua publicação chamada Torres de Vigia de Sião. Então, começa com esse nome, Torres de Vigia de Sião, que é o nome da revista, né, que ele publicou. Mais tarde, né, é curioso que nós vamos entender daqui a pouco por que os testemunhos de Jeová têm bastante problema com o governo público, o governo de humanos. Mais tarde, lá na Segunda Guerra Mundial, no Brasil, por exemplo, essa revista Torre de Vigia de Sião, no contexto em que o governo Vargas estava lutando, né, contra a tentativa de implementação de doutrinas comunistas e tal, os caras viam esse nome, né, Torre de Vigia de Sião, como algo suspeito, né? Rapaz, esses caras estão querendo vigiar alguma coisa e tal. E mais na frente, né, vocês vão ver que essa revista de Russell, fundada em 1879, que existe até hoje, porém ela foi nessa época trocada o nome por Sentinela, que é uma das revistas mais importantes do movimento dos Testemunhos de Jeová. Só um parênteses aí em relação a como em 1879, após se separar de Nelson Barbault, Russell criou a revista que os Testemunhos de Jeová até hoje mantêm, que é a Sentinela. Fala alto. Dos Estados Unidos. Pensilvânia. Russell, no caso, né?
Então, em 1879, ele tinha criado a revista, e em 1881, 2 anos depois, ele criou a Sociedade Torres de Vigia. É uma sociedade organizada, né, que passa a ser responsável aí por organizar toda a doutrina da Testemunha de Jeová e fundar ali aquilo que é até hoje das suas características mais importantes, que é a característica de produzir, né, organizar, editar, imprimir e distribuir folhetos evangelísticos, folhetos religiosos que difundem o seu tipo de pensamento. Até hoje, a Sociedade Torres de Vigia ela constitui a principal entidade legal das Testemunhas de Jeová, e os folhetos, né, continuam, como eu falei, a sua principal forma, ou uma das suas principais formas de evangelização. Talvez aqui em Caeté, não sei se vocês já viram, mas quem já foi em Salvador, ou em alguma cidade maior, com certeza já viu em terminais de ônibus, em praças públicas, 2 pessoas paradas uma ao lado da outra e um painel com vários folhetos, revistas, assim, para poder divulgar acerca do Testemunho de Jeová, né, da doutrina do Testemunho de Jeová. Depois que Russell criou a sociedade, né, depois que ele se separou de Nelson Barbo, ele passa aí de poucas centenas de seguidores para milhares de seguidores, né? Ou seja, depois que ele organizou essas ideias, separou de Barbo e criou sua própria sociedade, as suas revistas, as suas publicações, ele cresce muito em termos de seguidores e passa a ser considerado, na época, o autor mais distribuído e mais lido em todos os Estados Unidos, no ano de 1912. Ou seja, depois de alguns anos, Russell já era um cara extremamente conhecido e influenciador. Só que o movimento que cresce demais, o que aconteceu? Alguns líderes passaram a discordar entre si. E o movimento dos Testemunhos de Jeová, eles são conhecidos por ter, historicamente, 3 divisões, ou 3 cismas, que eles chamam. A primeira aconteceu logo depois, aí, em 1909, né? Ou melhor, no caso, em 81, ele funda a sociedade, e em 1909, a primeira divisão. Aí. Eu falei que em 12 ele passa a ser considerado o autor mais famoso, mas mesmo antes disso, o mais lido, mas mesmo antes disso, em 1909, já a primeira divisão. Em 1916, Russell vai morrer, e ele vai ser seguido por um cara chamado Joseph Franklin Rutherford, que assume em 1917, né, a diretoria aí, ou a cabeça da Sociedade Torres de Vigia. Então, Charles Taze Russell morre em 1916. No ano seguinte, o seu seguidor é Joseph Franklin Rutherford. Só que quando Rutherford assumiu, havia 7 diretores da Sociedade Torres de Vigia. Era uma sociedade regida por 7 pessoas. Dos 7, 4 divergiram entre si aí, acerca desse segmento. E aí, em 1917, quando ele assumiu, ocorreu aquela segunda divisão que eu falei. Só que a segunda divisão teve impactos maiores, né, e perdas grandes para o movimento. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, né, detalhe, né, eles tinham dito que em 1914 Jesus voltaria, ou melhor, que Jesus voltou em 1874, que em 1878 os mortos ressuscitariam, os santos seriam arrebatados, e que em 1814 seria o juízo final e, enfim, viveríamos uma paz. Aí, em 1914, não houve juízo final, embora eles digam que Jesus começou ali o juízo naquele momento, e aquilo que eles diriam que viria paz veio a Primeira Guerra Mundial, logo depois. Em 1915, 16, começa aí a Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, meio diferente do que eles previram, né, acerca da paz no mundo. Em 1918, durante essa Primeira Guerra, ocorreu um fato importante. Deu origem aí ao problema deles com os governos humanos. Em 1918, eles foram, os diretores da Sociedade Torres de Vigia, eles foram acusados de transgredirem as leis de espionagem e incentivar a recusa ao serviço militar através das suas publicações. E foram presos e condenados a 20 anos de prisão, em 1918. Mas, em março de 1919, eles vão ser libertados por pagamento de fiança, e no ano seguinte, as acusações acabam sendo retiradas. Então, desde o seu começo, eles tiveram problemas, relacionamento bem conturbado com os governos humanos, as instituições civis, vamos dizer assim. Tá? E nós vamos ver daqui a pouco, né? Embora essa não seja uma questão de doutrina, eles têm um relacionamento bastante complicado com o governo brasileiro, governo americano, com exército, forças armadas, etc. Tá? Eles consideram que toda organização humana que não é adepta dos ensinamentos deles é coisa do diabo, é coisa pagã, e eles não se associam com essas pessoas. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar rapidamente sobre isso. Mas eles foram presos, né, e foram libertados em 2020, em 1920. Em 19 e 20 as acusações foram retiradas. Depois que Rutherford saiu da prisão, ele resolve, então, reformular as atividades do Movimento dos Estudantes da Bíblia, lá atrás, né, que já tinha virado Sociedade Torres de Vigia,
E ele vai criar e organizar isso como uma instituição religiosa, vai criar as igrejas, as congregações, e pessoas, né, vão ser diretores de congregações, e é o momento em que eles começam a enfatizar de forma mais intensa, como hoje nós conhecemos a pregação de porta em porta. Ou seja, desde 1920, né, quando ele saiu da prisão, eles começam, 1920, eles começam a enfatizar a questão da porta em porta até os dias de hoje, 100 anos, né? Além disso, em 1919, ele criou a revista The Golden Age, ou a Era Dourada, e essa revista, então, criada em 1919, deu origem àquela que é a segunda revista mais importante deles, das duas mais importantes deles aqui no Brasil, que é a revista Despertai. Então, você tem a revista Sentinela e a revista Despertai. Apesar de todos esses desapontamentos, aqui é uma história curiosa agora, eles já tinham se desapontado várias vezes, desde as pré-voltas de Jesus, o arrebatamento dos santos e tal, o julgamento de 1914. Mesmo assim, eles continuaram a enfatizar as datas para eventos escatológicos. E aí, o que Rutherford fez? Em 1920, ele afirmou que o reinado de Jesus começava naquele ano e que os patriarcas seriam ressuscitados em 1925. Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam em 1925. Veja só, tem a publicação chegando a dizer assim, que lá em Atos, quando conta que Estevão foi apedrejado até a morte, ele conta que viu Cristo em pé ao lado do trono, né, e Cristo recebendo ele. E aí os caras vão dizer assim, não, quando o Estevão morreu, Cristo estava em pé. Agora, ele vai sentar no trono e vai começar a reinar. Chega a ser engraçado, né? As previsões que os caras fazem. E os caras fizeram. E aí, o que acontece? Ele disse, em 1920, Cristo começa o seu reinado, e em 25, os patriarcas vão ressuscitar. E o que Rutherford foi fazer depois disso aí? Chegou em 1925, Abraão, Isaac e Jacó não apareceram, não ressuscitaram. Aí ele fez o quê? Ele pegou e postergou a data para a ressurreição em 1929. E além de postergar esta mansão, crendo tanto nisso, ou dizendo tanto que cria nisso, ele simplesmente ordenou a construção de uma mansão com 10 quartos na cidade de San Diego, na Califórnia, porque ele acreditava que os patriarcas ressuscitariam, sairiam de Jerusalém e iriam morar nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia. Essa mansão passou a ser chamada de Bet Sarim, eles chamaram de Bet Sarim, que significa a Casa dos Príncipes. Isso aconteceria em 1929, uma mansão com 10 quartos, gigantesca e tal. Resultado, em 1929, o que aconteceu? Nada. Abraão, Isaac e Jacó não ressuscitaram, não foram para a mansão, mas Rutherford foi. Ele resolveu, então, passar o resto da vida dele na mansão que havia construído para Abraão, Isaac e Jacó virem morar. Nesse caso, ele tinha vendido 5 lojas dele. Não, aí foi Russell, lá atrás. Foi o Russell que vendeu. Aqui já era o seguidor, o sucessor de Russell. Então, isso quer dizer que ambos tinham muito dinheiro, né? Porque para construir uma mansão e vender 5 lojas assim, vou vender? Já tinha bastante gente, né, no movimento aqui nesse ponto. Já tinha muito seguidor, eram centenas de milhares já de seguidores aqui. Então, realmente, existia um movimento com um poder financeiro. Curioso é que construiu para os patriarcas, já que eles não vieram, então o líder foi morar lá, né? Foi viver na casa. Embora a gente não possa julgar aqui quais são as suas intenções, mas é no mínimo estranho. Então, mais uma vez, em 29 eles não voltaram, gerou mais uma grande decepção e houve aqui a terceira divisão dentre os testemunhos de Jeová, no caso não chamados nessa época ainda, né? Eram chamados de movimentos dos estudantes da Bíblia, depois Sociedade Teológica de Vigia de Sião, e aí houve a terceira divisão. Passaram a existir vários movimentos que tinham... e dentre esses todos os movimentos, todos tinham alguma parte do nome que se relacionava com o movimento estudantes da Bíblia. O movimento dos estudantes, ou estudantes da Bíblia, não, enfim, eu não lembro agora os nomes, mas vários nomes que todos tinham alguma relação, né? Só que aí, em 1931, Rutherford não gostou disso. Ele falou assim, não, nós vamos ser diferentes, e resolve mudar o nome do grupo dele de Movimento Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. E aí, em 1931, surge o nome como hoje nós conhecemos, os Testemunhas de Jeová. Após 3 dissidências do grupo inicial, o grupo que prossegue até o que nós conhecemos hoje como Testemunhas de Jeová. Por que Testemunhas de Jeová? Se baseiam no texto de Isaías 43:10, que diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. O termo Jeová, para eles, é algo extremamente importante. Extremamente importante mesmo. Eles se referem a Deus Jeová, Jeová Deus, assim, para eles é muito importante. O termo Jeová, eles sustentam bastante isso, porque eles afirmam que este, de fato, é o nome correto de Deus, porque seria a transliteração correta do tetragrama,
YHWH, que seria o tetragrama judaico lá, que seria traduzido como Jeová ou Yahvé, né? YHWH. Então, eles sustentam isso de forma muito intensa. Toda vez que você for conversar com o testemunho de Jeová, em algum momento da história da conversa, ele vai falar esse nome, Jeová. A gente conversa entre nós, evangelista, não precisa citar esse nome, né, porque a gente não atribui um nome específico a Deus, visto que o próprio Deus, né, não faz isso de forma tão clara. Ele não fala, meu nome é fulano de tal. Tá? O importante não é o nome de Deus, mas sim quem ele é. Sob o comando de Rutherford, houve ainda algumas divergências acerca de doutrinas iniciais de Russell. Eles seguiam até aquele momento como uma igreja cristã que acreditava que Jesus foi morto numa cruz, ou que Jesus estava numa cruz. Rutherford mudou isso. Ele disse que Jesus não morreu numa cruz, que Cristo não foi crucificado. Na verdade, Cristo foi pendurado em uma estaca. Portanto, o testemunho de Jeová, desde então, não usam a imagem da cruz. Não tente falar de cruz, ou não brinque, ou não fale de cruz, não apresente uma cruz para ele, porque eles não acham que isso é um símbolo pagão, religioso pagão, derivado do romanismo, e que Jesus não morreu numa cruz, sim numa estaca. Da cabeça deles. Depois vocês vão entender como é que eles sustentam grandes coisas, várias coisas dos seus pensamentos. Porque eles vão alegar isso com a Bíblia. Mas como que eles vão alegar, eu vou chegar lá, já já. João está perguntando aqui como é que eles sustentam, né? Para quem não ouviu aí. Além disso, ele enfatiza ainda mais o uso do nome de Jeová, e ele então vai abandonar, a partir desse momento aí, uma coisa curiosa, que talvez você não saiba do Testemunho de Jeová, eles abandonam a comemoração do aniversário. O Testemunho de Jeová não comemora aniversário. Uma colega que ela não comemorava, mas nem ia para os aniversários, mas para festas, tipo, baladas, essas coisas, ela ia. Até porque eles não comemoram aniversário ou qualquer data santa. Natal, Ano Novo, qualquer coisa que tenha sido instituída pelos humanos ou por governos humanos, eles não comemoram. Então, aniversário é uma data que você é registrado e consta no seu documento humano, para eles isso não é comemorado. E chega a ser grave. Festas de outras coisas, tudo bem, né? É seguir, mas aniversário, Natal, né? Qualquer outro feriado, dias santos, ou qualquer outro tipo de evento que seja humano, não instituído pela sociedade deles, isso é considerado abominação. Nem a Páscoa. Tá? Que mais? Outra mudança aqui que Rutherford vai fazer é que Russell acreditava que, além da Bíblia, servia de fonte para o cálculo de eventos futuros em escatologia a pirâmide de Gizé, no Egito. Lembra das 3 pirâmides? Para Russell, a pirâmide de Gizé era algo que foi construída com medidas internas e externas inspiradas por Deus, que serviam de cálculo de base para calcular, tinham informações para calcular certos eventos voltados à escatologia ou ao fim dos tempos. Nessas revistas tem mesmo as pirâmides. Sempre tem. Pois é, só que Russell, que foi quem fundou o movimento e cria tanto nisso, ele cria tanto nessa informação de que no túmulo dele foi construída pela sociedade, foi construída uma pirâmide como memorial no túmulo dele, porque para ele a pirâmide de Gizé era uma segunda fonte de informações além da Bíblia, certo? Que diferencia da gente aqui, evidentemente, é que para nós nem a pirâmide de Gizé e nem tampouco a Bíblia serve de informação para calcular a data de nada. A própria Bíblia deixa claro que essas informações não são dadas para que a gente tente acertar data nenhuma. O próprio Jesus diz, né? Ninguém sabe a volta, somente o Pai. Nem mesmo o Filho, somente o Pai. Certo? Só que aí Rutherford, que foi quem seguiu, ele não segue essa ideia da pirâmide, né? A Sociedade Torre de Vigia, então, em 1928, vai declarar que a pirâmide, na verdade, tinha sido inspirada não por Deus, como o Russo tinha falado, mas sim pelo demônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Separou a pirâmide. Em 1942, Rutherford morreu, e depois dele seguiu um cara chamado Nathan Homer Knorr. Esse cara, Nathan, em 1945, ele vai adotar a posição de proibir transfusão de sangue, e essa posição adotada, e até os dias de hoje, né, proíbe a transfusão de sangue porque dizem que sangue é vida, e você não pode, se você doar sangue para alguém, você está doando a sua vida para alguém, e
mesmo em casos de risco de morte. Se for, eu já presenciei algumas vezes isso, o paciente vai morrer se não for transfundido, você avisa que vai morrer, e mesmo assim eles não transfundem. Não transfundem. Não, na verdade é o seguinte, quando você enterra no hospital, você vai fazer uma cirurgia, tem um termo de consentimento. No termo de consentimento tem assim, entendo que pode ocorrer, estou falando de forma bem simples, tá? Pode ocorrer hemorragia e, em caso de risco de morte, poderia ser submetido a transfusão de sangue para reverter a hemorragia. Eles não assinam esse termo, ou rasuram esse termo. Só que o termo rasurado não tem validade legal. Tá? Nós, como médicos, podemos, legalmente, somos respaldados para transfundir em caso de risco de morte, especialmente se o paciente não tiver condição de decidir. O paciente está grave, foi entubado, você transfunde. Porém, isso gera problemas sérios. Tá? Por um lado, se o médico transfunde, ele pode ser processado, vamos dizer assim, como se fosse uma intolerância religiosa. E se ele não transfunde, ele vai ser processado por omissão de socorro. Então, a situação é mais complicada, né? Então, a legislação respalda o médico que ele pode transfundir em caso de risco iminente de morte. Obviamente, isso tudo vai estar em prontuário. Tá? O que os testemunhos de Jeová vão alegar é que existem outras formas de você produzir sangue, induzir o seu corpo a produzir sangue. Utilizar substâncias como eritropoetina, carne vermelha, alimentação rica em ferro, para que isso, de fato isso induz produção de novas células sanguíneas. Porém, isso não acontece de um dia para o outro. Isso não acontece rapidamente. Então, no caso de risco iminente de morte, isso aí não vai resolver, tá? Do ponto de vista médico. Pode falar, Gabriel? Pronto. Eles vão se basear de que, segundo as pesquisas que eu fiz aqui, a proibição da transfusão de sangue, ou seja, transfundir sangue ou receber sangue de alguém, consiste em uma violação na proibição do Velho Testamento do consumo de sangue. Tá? O Velho Testamento, as leis levíticas, proibiam o consumo de sangue, visto que, e aí essa pergunta é muito boa nesse aspecto, porque qual era a razão da proibição? Por exemplo, eles proibiam, dentre alguns sacrifícios do regimento dado por Moisés, consumo de sangue e da gordura, porque esses elementos eram os elementos do corpo que eram voltados para Deus, faziam parte da simbologia do sacrifício. A gordura era queimada, subia como incenso, e o sangue era derramado, né, ou em cima da tampa da arca, era o propiciatório, em virtude de pagar ou expiar os pecados daquelas pessoas que criam. Só que aquilo ali, evidentemente, era simbólico, era uma coisa que apontava para isso que Gabriel acabou de falar, que é o sangue de Cristo. Então, a proibição do consumo de sangue daqueles animais é porque esta parte era a parte destinada ao sacrifício. A liturgia do sacrifício era a parte destinada a Deus. Então, quando você fazia isso, você estava roubando de Deus, vamos dizer assim. Essa é a razão da proibição. E isso se confirma, né, com a vinda de Cristo e o seu derramamento de sangue por nós. Não tem nenhuma situação mais intensa do que essa que você acabou de falar, de transferência de sangue, ou de dar o sangue por alguém, né, que foi o que Cristo fez por nós. Mas eles seguem firmes nessa proibição, e assim, eu vou aproveitar, eu ia falar isso no final, mas eu vou aproveitar, a transfusão de sangue para eles é uma situação mais grave, é um pecado mais grave do que um assassinato. É pior, se você receber sangue para ficar vivo, é muito pior do que você matar alguém. É mais fácil alguém ser perdoado porque matou uma criança do que porque recebeu transfusão de sangue. Tá? Então, assim, realmente uma violação grave para eles, baseado tão somente nisso, numa interpretação equivocada, né, daquilo que, na verdade, o próprio Novo Testamento explica, né, toda essa simbologia, toda essa liturgia de sacrifício de animais era sombra do que haveria de vir. Apontava para aquele que seria o definitivo. O próprio autor de Hebreus vai dizer assim, nós não poderíamos ser purificados por sangue de animais, porque os animais não nos representam. Por isso, recebemos para nós o sacerdote que nos representa. Porque, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cristo, de fato, nos representa. E o seu sangue derramado por nós pode nos expiar os pecados de uma vez por todas, diferente dos sacrifícios dos animais, que tinha que ser derramado várias vezes, uma vez por ano, pelo menos, né, dentro do Santo dos Santos. O sacrifício de Cristo não, é um sacrifício definitivo, porque esse sim nos representa. Então, aquilo tudo só serviu para uma coisa. Nenhum judeu foi perdoado ou foi para o céu por conta do sangue de animais. Nenhum deles. Todos eles foram perdoados pelo sangue de Cristo.
Cristo pagou o pecado. Todos aqueles que foram para o céu, mesmo que viveram antes de Cristo, eles foram para o céu por conta do sangue de Cristo. Aquilo que acontecia antes simplesmente apontava para a necessidade de um Salvador, apontava para a necessidade de um sangue que não era o meu, apontava para a necessidade do sangue de um cordeiro imaculado. Por isso que o cordeiro do sacrifício tinha que ser santo. Por que eu digo isso? Porque Paulo vai dizer aos Romanos, como nós estudamos, que Deus, na sua tolerância, permitiu ou aguardou impunes, salvo engano é Paulo aos Romanos, né? Na sua tolerância, deixou impunes os pecados previamente cometidos, para em Cristo fazer juízo sobre esses pecados. Deu para entender essa questão aí? Então, obviamente que não tem nenhuma relação, a transfusão de sangue não tem nenhuma relação com a questão do consumo de sangue no Velho Testamento, tá? E apontamento para o sangue de Cristo derramado por nós. Cadê? Bom, esse Nathan Knorr também ele voltou a falar sobre a vinda visível de Jesus e ele vai marcar agora a data para 1975. Mais uma vez, na verdade, tudo o que já aconteceu, os caras mais uma vez marcaram a data para 1975. Porém, como nós sabemos, isso não aconteceu, né? E essa data foi então prorrogada de forma indefinida. Agora eles falam, não, algum dia Jesus vai voltar, né? Eles até hoje pararam. Embora, talvez, eu não acho que era testemunho de Jeová, mas a gente já comentou isso algumas vezes com vocês, no dia do culto de centenário da Assembleia de Deus, lá em Salvador, na Fonte Nova, na porta do estádio, estavam entregando um folheto. Marcaram a volta de Jesus para 2036, não foi? 2036. Eu não acho que são eles, mas algum descendente aqui já, né, lá do começo dos Adventistas, continua tentando adivinhar isso daí. Não, o Testemunho de Jeová já é uma sequência dos Adventistas. Então, tudo começou lá com William Miller, né? Que, embora, você vê, o cara se arrependeu, o cara saiu da linha de pensamento, mas a semente havia sido plantada e está regando até hoje. Certo? Por isso que a gente fala que o pecado que nós cometemos não atinge só a nós. Não atinge só a nós. Então, pessoal, esse é um pouco da história, né? Dos Testemunhos de Jeová. Eles são caracterizados, como nós falamos no começo, pelo seu empenho. Os Testemunhos de Jeová, eles são proprietários da maior casa publicadora do mundo. Tá? O maior poder de publicação do mundo é deles. Eles são exemplares nos seus projetos de difusão dos seus conceitos. Eles, neste ponto, deveriam ser exemplo para nós. Eles se empenham absurdamente na difusão dos seus conhecimentos para outras pessoas, na propagação da sua crença para outras pessoas. Eles se empenham absurdamente. Isso passa a ser o motivo deles viver. A diferença é que eles fazem isso porque eles entendem, daqui a pouco a gente vai ver isso aí, que isso os credencia para ir para o céu. Alguns chegam a dizer que depende da quantidade de folhetos que você entrega ou das obras que você fez. Nós não. Nós não entendemos que a salvação vem por meio de obras. Pelo contrário, que a salvação vem pela fé, somente pela fé. Sola fide, é o que você perguntou. E na verdade, o pregar o evangelho é uma propagação do amor que nós recebemos. O cristianismo clássico é a única religião do mundo que não prega a salvação por obras. A única. Todas as demais pregam. Tá? Então, muçulmanos pregam, os adventistas não fazem parte do cristianismo clássico pregam, o Testemunho de Jeová prega, o espiritismo prega fortemente, até a Igreja Católica prega isso. Então, vamos ver daqui a pouco em outra aula. Tá? Então, falando um pouquinho de história e entendendo que de tudo isso o que a gente tem que ter, eu não sei se vocês vão lembrar da passagem, da parábola em que Jesus fala do servo infiel, e o cara comete uma coisa claramente equivocada e Jesus chega a dizer no texto assim, deveria ser exemplo para nós. Não, evidentemente, pelo que ele fez de equivocado, e sim como ele foi cuidadoso em propagar o que ele quis. Como ele se empenhou em fazer valer aquilo que ele pensava. Isso nós não fazemos. Essa passagem, inclusive, é mal interpretada por algumas pessoas que dizem que Jesus nos explica, depois a gente pode discutir sobre isso, nos orienta a ser espertos, né, como o mundo é, mas na verdade não é isso, que é exatamente isso aqui. Os caras estão propagando uma coisa errada.
mas eles são extremamente empenhados em propagar. Nós devemos nos espelhar neles, não no que eles propagam, mas sim na sua intenção em propagar aquilo que eles pensam. E nisso eles ganham da gente muito e muito. Certo? Quais são as principais divergências? Estou falando aqui que eles propagam coisas erradas à luz do que nós cremos que a Bíblia explica, né? Então, quais são essas diferenças aí que nós vamos ter, né? Vamos lá. Primeira coisa, fonte de autoridade. Falamos sobre isso no Adventismo, falamos sobre isso no Islamismo. Fonte de autoridade. Eles creem que a Bíblia é fonte de autoridade para eles, mas também existem revelações extra-bíblicas. E aí João perguntou, como é que eles sustentam essas coisas e tal? Sustentam pela Bíblia, só que qual é o problema? Vamos lá. Eles têm um corpo governante. O corpo governante é lembra que eu falei lá no começo que tinha 7 homens que faziam parte da sociedade, né? Lá no começo? Eu não sei se ainda são 7. Eram 9, parece que eram 9, 2 morreram, continuam só 7, um negócio desse. Eu posso estar enganado nessa informação aqui. Mas eles têm um corpo governante, e esse corpo governante, eles definem os rumos da igreja. São eles que definem. Desde os tempos iniciais, nas suas publicações, são tidas como lei. O que eles falam é lei. Então, de alguma forma, a Bíblia não é a única fonte de autoridade deles, mas sim também as publicações editadas e validadas por esse corpo governante da igreja. O que as revistas ensinam é como a palavra de Deus. Isso porque os seus ensinamentos, segundo eles, são pautados na Bíblia, só que aí tem um detalhe. A Bíblia deles é diferente da nossa. Tem os mesmos livros, porém, a tradução deles é uma tradução só deles. Só eles têm a tradução correta na versão deles. Chama-se tradução Novo Mundo. Tá? Pois é, o dia que o cara me ligou para falar sobre o testemunho de Jeová, ele fez isso. Abre a sua Bíblia, diz o quê? Aí eu vou dizer, ele fala, não, aqui não é assim, não é isso que está dizendo. Ele falava isso comigo, a Bíblia não é isso que está dizendo. Mas daqui a pouco a gente vai ver alguns textos aqui que, mesmo na Bíblia deles, dá para a gente evangelizar. Essa é outra característica da seita. Em algum momento, não só a Bíblia contradiz ela, como ela mesma se contradiz. Tá? Ela mesma se contradiz. Eu estou falando aqui com desse aqui, há pouco tempo atrás, uma pessoa me ligou, não sei se é daqui de Casté, não sei quem é, para falar sobre Testemunho de Jeová. A gente ficou 1h07 no telefone, discutindo, e ao mesmo tempo que ele me dizia que Cristo morreu, não na cruz, né? Cristo morreu pelos pecados dos outros, ele morreu porque nós merecíamos que ele fizesse isso. É só a palavra que ele falou. E ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala da graça imerecida. Eu falei, mas você não acabou de falar que a gente merecia? Não, mas a gente passou a merecer depois que ele morreu. Antes a gente não merecia e tal. Você vê que... Não, a gente conversou 1h07. 1h07. Os últimos 20 a 30 só eu falava. Não, a ligação terminou em paz, tranquilo. Ele dizendo que estava preocupado comigo. Assim que terminou. Não vou lembrar, não. Eu tenho certeza. Eles estão dizendo aqui que tem certeza que quem desligou foi o cara, mas eu não lembro quem foi quem. Então, a tradução deles, a tradução Novo Mundo, que eles chamam, essa é a única tradução correta da Bíblia, vamos dizer assim, tá? Porque é uma tradução que se adequa aos pensamentos deles. Vamos chegar lá. Essa tradução da Bíblia deles só aconteceu na década de 60. Não é a tradução original lá de trás. Eles vão dizer que, na verdade, eles chamam as igrejas não Testemunho de Jeová de igrejas religião organizada, que são aquelas pessoas que pensam diferente deles. Percebam que a gente já vê isso no Espiritismo também. As doutrinas deles não são assim, pegar a Bíblia que os apóstolos usavam, ler e entender de um jeito. Na verdade, é assim, é pegar as coisas que eles creem, que eles entenderam, que deduziram isso de alguma forma, e fazer a Bíblia do jeito que respalde o que eles falam. Então, a tradução deles foi feita em 1860, por eruditos que declararam publicamente que não conheciam o grego e o hebraico. Traduziram de onde, então? Né? Traduziram de onde? Essas pessoas pegaram a Bíblia, uma tradução fiel da Bíblia, ela tem que pegar o original e traduzir para o português. Ou para o inglês, sei lá o que for. Os caras traduziram de outros lugares, provavelmente. Eles declararam que esses eruditos não conheciam grego e hebraico. Portanto, estranho, né? No mínimo estranho. Ou seja, os testemunhos de Jeová, eles declaram que a Bíblia é, sim, a palavra inerrante de Deus, a regra de fé e prática. Porém, a tradução Novo Mundo. As demais não. As demais são traduções equivocadas. Certo? Só para vocês terem ideia. Revista Sentinela, 1º de janeiro de 1974. Abre aspas.
Considere também que só a organização de Jeová, o grupo deles, em toda a terra, só a organização de Jeová é dirigida pelo Espírito Santo, ou força ativa de Deus. Detalhe, tá? Espírito Santo aqui, a gente vai daqui a pouco. Não é o Espírito Santo que a gente crê. O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Apenas essa instituição funciona para o propósito de Jeová e para o seu louvor. Ela é a única no mundo para a qual a palavra sagrada de Deus, a Bíblia, não é um livro lacrado. Muitos no mundo são inteligentes, capazes de entender assuntos complexos. Podem ler as escrituras sagradas, mas não podem entender o que significa não podem entender o seu significado profundo. Ou seja, você pega um cara extremamente inteligente, ele pode entender tudo no mundo, menos a Bíblia. A Bíblia, só quem pode entender é o co-governante. É a cabeça da igreja. Por isso, só o que eles dizem, só o que eles traduziram, só o que eles definiram é a verdade. É o que Deus quer dizer. Só aquilo ali, de fato, é a palavra de Deus. Então, isso não ficou claro para mim, como que é restituído, porque o que eu pesquisei é que o número já diminuiu, pessoas não foram repostas. Talvez porque só podem ser escolhidos por ele mesmo, talvez revelação do próprio Deus, né? Não sei, estou supondo aqui. Tá? Mas não foi sempre o mesmo número, não é um cargo familiar, necessariamente. Os menonitas, eles sempre casam com eles mesmos, sempre... Mormons não, é... Menonitas? Não é os irmãos menonitas aqui, não. Menonitas que se isolam de tudo e tal. São os mormons, não? Bom, não sei. Mormon? Revista Sentinela, mesma revista, eu li para vocês 1º de janeiro de 74, vou ler agora 1º de agosto de 1987. Mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa o quanto leiamos a Bíblia. Não importa você estudar a Bíblia. O que importa é que você leia o que os caras disseram, o que o corpo governante disse. Então, claramente, isso nos mostra que a Bíblia não é a única fonte de autoridade deles. E sim, a Bíblia de acordo com o que dizem eles. Então, eles podem receber revelações diferentes e o que eles dizem é lei. O que importa não é ler a Bíblia, é ter contato com eles, com o que eles escrevem, certo? De certa forma, os seus escritos são até superiores ao escrito da Bíblia puramente. Revista Sentinela, 1º de junho de 1968. A Bíblia é o livro da organização e pertence à congregação cristã, não aqui congregação cristã do Brasil, tá? A congregação cristã dele, como organização, não a indivíduos. Não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem ter presente a organização visível de Jeová. Ou seja, eu estamos lendo a Bíblia à toa. Não adianta, você não vai compreender a Bíblia. Só quem pode compreender é a organização visível de Jeová, corpo governante, cabeça da igreja. Tá? Não, os deles seguem esses da cabeça aí. Se não forem eles, tipo assim, nenhum testemunho de Jeová, entre aspas, ralé aqui, tem nenhuma importância, não pode interpretar a Bíblia. Ele não pode ler a Bíblia na casa dele e chegar a uma conclusão. O que ele pode é ler a conclusão chegada pela cabeça da igreja, pelo corpo governante. Tá? Então, ou seja, como eu falei, o corpo governante passa até a ter uma fonte de autoridade maior do que a própria Bíblia. Sim. Não, você não tem como refutar uma ideia deles. Se você, por exemplo, se chegar lá e começar a debater que você acha que transfusão de sangue é normal, você vai ser o que eles chamam de desassociado. Desassociado. Tá? Não vou nem usar a palavra democracia, mas não é assim. Paulo vai dizer na Bíblia, como a gente estudou algumas vezes já, que a igreja é um corpo, tem uma cabeça, que é Cristo, tem vários membros. Todos eles com igual importância. Não, para eles não. É separado. Tipo, parece que a cabeça da igreja não é Cristo, e sim o corpo governante. Tá? Décio. Oi. Tá ouvindo de boa aí? Ouvindo de boa. Uma pergunta agora, que fica rodando a pergunta na minha cabeça. Como
de certa forma, essa ideologia que eles pregam tão mais difícil do que até outras religiões, tem uma disseminação tão grande e como as pessoas acreditam sem, tipo, não ter a razão crítica de questionar e realmente saber se aquilo é verdade. Tipo, por mais que eles tenham esse grande número de gente pregando, como que conseguem ainda alcançar tantas pessoas com ideologia assim tão falha em tantos aspectos? Então, Lívia, a ideologia tão falha em tantos aspectos, a gente está dizendo isso baseado no que nós conhecemos da Bíblia, no que nós cremos na Bíblia. Eles respaldam tudo isso com a Bíblia deles. Mas se ele pega uma pessoa que não conhece a Bíblia e bota a Bíblia na frente, fala, isso aqui é a Bíblia, isso aqui é a Bíblia diz isso, é mais fácil de compreender, é mais fácil de convencer. E, para mim, a principal razão para a sua grande disseminação é que eles disseminam muito porque eles são muito empenhados, mais do que a gente. Eles são muito empenhados porque entendem que isso os credencia para ir para o céu, tá? Mas o resultado disso é uma disseminação intensa. É por isso que eu falei que nós devemos aprender com eles nesse aspecto. Porque se a gente estivesse também difundindo essa ideia de forma tão intensa, ainda mais nós que cremos no Espírito Santo, que tem poder para tocar no coração das pessoas, que eles creem no Espírito Santo diferente, como nós vamos ver daqui a pouco, certamente o resultado seria grande também da igreja cristã clássica. Porém, nós somos falhos, muito falhos nesse aspecto. Tá? Essa é a grande razão pela qual eles crescem. É fácil você pegar alguém que não entende nada e implantar um pensamento respaldado por um livro que é dito como a Bíblia. Essa expansão não se dá, basicamente, de eles converterem cristãos históricos em testemunhas de Jeová. São pessoas que nunca tiveram conhecimento de nada e um conceito novo para eles, respaldado por um livro que eles dizem ser a Bíblia. Não sei se eu consegui responder. Isso feito em escala, proporções cada vez maiores, gera números cada vez maiores. É difícil sempre discutir com testemunho de Jeová por isso, porque eles têm uma Bíblia que eles creem que é diferente. Então, assim, se você fala, não, mas a Bíblia diz isso. Não diz isso. A Bíblia diz outra coisa. Né? O dia que o cara me ligou, ele falou, você pega a sua Bíblia e abre em tal lugar. Aí eu abri, o que diz aí? Aí ele veio com interpretações completamente estranhas para mim. Né? Por exemplo, quando ele falou para mim, mandou ler João 14, que vai dizer lá que Jesus Cristo, vou lhes preparar a morada, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus disse isso só para os apóstolos, porque só os apóstolos estavam ali com ele naquele momento. Aí ele falou assim, quer dizer então que se alguns apóstolos estiverem no banheiro na hora, perdeu a bênção, foi? Não, só para os que estavam ali. Nós não. Nós vamos ver daqui a pouco o que eles pensam sobre o céu, tá? E aí eles vão dizer porque na Bíblia deles tem traduções que fazem entender dessa forma. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos sobre as diferenças da tradução nossa e da deles, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o objetivo de tudo isso, né, em relação ao corpo governante, é colocar o corpo governante como mediador entre Deus e os homens. Como eu falei, eles são a cabeça da igreja, não Cristo. Eles passam a ser a cabeça da igreja, não Cristo. Porque somente a interpretação deles que pode trazer entendimento às pessoas. Ninguém pode entender a Bíblia por si só. Nós entendemos que, da minha inteligência, eu não posso entender a Bíblia. Se eu não for influenciado pelo Espírito Santo, eu não entendo nada, realmente. Mas para eles, não. Para eles, não é o Espírito Santo. Para eles, é o corpo governante, é a cabeça da igreja. Diminuindo assim eles diminuem a divindade de Cristo. Vocês vão ver daqui a pouco como eles se esforçam muito em diminuir a divindade de Cristo. Isso é um grande problema que a gente tem. Cristo não é o nosso mediador entre Deus e os homens, mas sim a organização de Jeová, o corpo governante e testemunho de Jeová. Mas a Bíblia nos mostra o contrário, né? Evidentemente. A Bíblia nos mostra que Jesus é o único mediador. Jesus Cristo, homem, é aquele que veio aqui para pagar pelos nossos pecados. Ele, através do seu sacrifício, o pecado do homem separava o homem de Deus. Mas Jesus, quando morreu, e vocês veem que no Velho Testamento, na Velha Aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos para poder ter contato com Deus. E esse Santos dos Santos é separado por um véu separava. Aí Jesus morreu e rasgou o véu, permitindo que todos os homens tenham acesso a Deus. Portanto, a forma de acesso a Deus é através de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É isso que a Bíblia nos ensina. Né? Então, cada um de nós agora pode ter livre acesso ao Pai e a sua palavra. Não é somente através do corpo governante. A Bíblia não ensina isso. Tá? A Bíblia ensina que, através dos pecados pagos na cruz, nós podemos, então, ter livre acesso a Deus. A partir de Rutherford, lá na 1914, 15, por aí, não lembro agora a data. Não tem lógica o corpo governante ser a
religião que já planejava a vida de Cristo antes. Então, se tiver alguma lógica do povo governante, nós temos uma lógica da religião antes. Exatamente, assim, para mim é muito estranho. Você sabe qual é o problema, João? Aí, baseado no que o Lívia falou, eu tava vendo um dos estudos que eu estava, né, para preparar isso daqui. É possível que grande parte dos testemunhos de Jeová não saibam dessa história. Não saibam de tantos erros que aconteceram. Não saibam de tantas previsões equivocadas. Né? E aí vai lembrar lá do Velho Testamento, né? O profeta que disser alguma coisa e não cumprir, deve morrer. Né? Mas a maioria deles não sabe dessas coisas todas. Muitos deles não sabem de tudo isso. Tá? Então, parte das coisas que o cara me falou pelo telefone, por exemplo, eu vi que são discordantes do próprio movimento Testemunho de Jeová. Eu lembro que o cara me falou pelo telefone. Então, talvez eles não conheçam mesmo, entendeu? Por isso que é fácil você propagar a ideia. Você pega pessoas que não conhecem nada, imprime nelas uma nova verdade, elas não têm como contestar. E é por isso que a Bíblia vai dizer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É a Bíblia que nos liberta. Né? Em outro lugar, Jesus nos adverte para lermos as Escrituras para que não sejamos, na verdade, Paulo vai dizer, né? Para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Isso acontece, agora pegando um gancho aqui, isso não se refere somente aos testemunhos de Jeová. Se refere a doutrinas estranhas que acontecem no nosso meio, por exemplo. Coisas bizarras que vêm dentro do meio das igrejas evangélicas, ditas evangélicas, pelo menos. Tá? Então, por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Porque só assim, conhecendo a verdade da palavra de Deus, a gente pode ser liberto de influências como essa. Tá? O problema é que muitos deles não sabem de todas essas coisas bizarras que aconteceram na história deles, porque se você parar a pensar, né, o que o João perguntou assim, como é que essa religião se sustenta com coisas tão... não mereciam crédito, de fato, só pelos erros, né, nas previsões, tantas vezes, insistência nisso e erros atrás de erros, não há nenhuma credibilidade a se ter nesse movimento que surgiu em meio a esse contexto, na minha concepção. Talvez eles não saibam de tudo isso. Então, passando agora um pouco mais a parte das doutrinas aqui, né, já falamos um pouco que eles visam... Alguma pergunta mais? Eu acabei emendando aí outra. Eles visam diminuir... Pode falar, Gabriel? Porque a principal divergência da sistema de Jeová para a gente é essa. E qual foi a principal divergência de Russell lá no início com os presbiterianos? Não sei dizer por que ele saiu. Na verdade, o que eu consegui deduzir disso aí, da sua pergunta, né, quando eu estava lendo, é porque, assim, embora nas minhas pesquisas eu não encontrei a razão pela qual Russell se desviou desse pensamento. O fato é que ele foi influenciado por Nelson Barbeau, né, que iniciou lá, que já era um propagador das ideias de William Miller, que já havia se arrependido disso, e perto de uma pessoa que tinha o comportamento que ele tinha, certamente não era uma pessoa que estava vivendo uma fé genuína, agredindo a mulher, traindo a mulher. Há relatos, eu não citei, mas relatos de problemas financeiros graves, né, problemas financeiros não de pobreza, mas sim de falcatruas, né? Historicamente isso a gente encontra aí. É uma pessoa que foi levada por qualquer evento de doutrina. Porque a vida que ele estava levando, né, aí Jesus vai dizer, você conhece a árvore pelos frutos. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Se os seus frutos eram tão ruins na sociedade, provavelmente não era uma árvore plantada, ceivada por Cristo. Então, foi levado por um vento de doutrina. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? Foi influenciado por doutrinas alheias que vieram e desviaram o seu foco. Talvez nunca tenha sido um cristão genuíno mesmo, né? Falar em cristão genuíno, a pergunta é, a igreja Testemunhas de Jeová, os Testemunhas de Jeová são uma igreja cristã? Se você for olhar no site, vocês vão dizer lá, sim, nós somos cristãos. Porque nós cremos que Cristo nasceu, né, do ventre de Maria, que Cristo nasceu, melhor, essa parte dos adventistas, que eles creem que Cristo é o Filho de Deus, que existiu na forma de Deus, que Cristo veio ao mundo, que Cristo ressuscitou, embora eles digam que Cristo não ressuscitou corporalmente, como a gente vai falar, mas eles não creem que Cristo é Deus. Para eles, Cristo não é Deus. Cristo é um tipo de Deus. Cristo existiu na forma de Deus. Cristo é uma figura de Deus. Cristo é uma criatura de Deus. Tá? Para eles vão dizer que Cristo não é o próprio Deus. E aqui já começa a diferenciar da gente. Então, eles vão dizer que a doutrina da Trindade é uma heresia. Que o diabo é o pai da doutrina da Trindade. Ele fala assim, na obra dele, Seja Deus Verdadeiro, Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Eles não creem em hipótese alguma na Trindade. Trindade, quando eu falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles não creem nessa Trindade. Considerando que Jesus não é Deus,
a doutrina da Trindade não pode ser verdadeira. E para eles, como nós vamos ver daqui a pouco, o Espírito Santo também não é Deus. O Espírito Santo é a força operante, ou a força ativa de Deus. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E de onde é que vem a história de Trindade? Trindade nem está na Bíblia. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, eles vão dizer. Não existe mesmo. Eles estão certos nesse aspecto. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas, aí eles vão dizer assim, quem inventou isso aí foi um tal de Tertuliano. Tertuliano é um cara se não me engano, de Cartago. Foi ele que elucidou, quem primeiro falou, provavelmente, né, foi ele quem primeiro falou acerca da doutrina da Trindade. Considerado um dos pais da igreja, tá? Tertuliano. De fato, é um cara importante na história da igreja cristã clássica. No século IV, ele foi o primeiro falou de Trindade. Só que os testemunhos de Jeová vão dizer assim, Trindade não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, não é doutrina real. Beleza, mas o corpo governante também não está. O nome Movimentos de Organização de Jeová também não está na Bíblia. Para eles é uma coisa válida, né? Estranho, mas tudo bem. Só que eu gostei dessa definição que eu vi, 2 pessoas definindo dessa forma, eu gostei. Dizer que Tertuliano inventou a doutrina da Trindade é dizer que Isaac Newton inventou a gravidade. Na verdade, ele não inventou, ele simplesmente entendeu. Ele simplesmente organizou o pensamento. Ele simplesmente elucidou algo que já havia criado. Foi criado por Deus e ele foi a pessoa que elucidou, que percebeu. Então, considerando que Tertuliano, de fato, tenha sido a primeira pessoa a falar sobre a Trindade, ele foi quem elucidou a doutrina que não foi ele que criou. Ele não inventou isso. Tá? A palavra Trindade, de fato, não está na Bíblia, porém, o contexto bíblico não deixa nenhuma dúvida acerca da existência da Trindade, como a gente vai ver por aqui. A Bíblia claramente nos fala que Deus, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito também é Deus. Vamos a alguns exemplos aqui. Primeira coisa, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28, comecinho da Bíblia, criação. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Presta atenção aqui. Façamos o Deus à nossa imagem e semelhança. Plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Plural. Façamos. Mais de um. Deus está falando com quem? Com ele mesmo, na Trindade. Certo? Perceba outra coisa. Ele não falou assim, façamos o homem às nossas imagens e semelhanças. É uma imagem só. É uma semelhança só. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Entendeu? É a mesma imagem. É a mesma semelhança. É a mesma pessoa em 3 pessoas. É uma doutrina, esse é um dos mistérios, a doutrina da Trindade é de fato um dos mistérios. Fica claro na Bíblia, mas não tem explicação na lógica matemática humana, nunca vai ter. É a mesma coisa dizer que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Nunca vai ter explicação na matemática humana. Faz parte das coisas que Deus nos revelou. Porém, embora não explicado matematicamente ou com lógica humana, o conceito é evidente na Escritura. Que Jesus é 100% Deus e que Jesus é 100% homem. E que Deus, o nosso Deus, que nós queremos, é um Deus triuno ou um Deus trino. Ele subsiste na forma de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não sendo 3 deuses. Não sendo um Deus com várias cabeças. É um Deus que existe, que subsiste na forma de 3 pessoas. Como isso pode ser explicado? Não sei. Não tem explicação. Mas é real, porque assim está escrito na Bíblia. Quer ver como está escrito na Bíblia? Então, como eu falei, façamos o homem, façamos nós, 3, né? O homem é a nossa imagem, é uma imagem só, é uma semelhança só. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito tem uma só imagem. Então, façamos é plural, imagem é singular. Mateus 28, verso 19, texto da grande comissão, quando Jesus vai formar a grande comissão, né? Ide por todo mundo. Ide, portanto, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito. Não é no nome do Pai e no nome do Filho e no nome do Espírito. Não são 3 nomes diferentes. É um só nome. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, o mesmo nome é o nome do Pai e também do Filho e também do Espírito. Que nome é esse? Eu sou. Não é
necessariamente Yahvé, ou Jesus, ou Emanuel. O nome que melhor representa a Trindade é Eu Sou. Por que eu sou? Que ninguém me criou. Eu sou, simplesmente sou, existo. Eu sou a raiz de todas as coisas. Eu sou Deus. É isso que ele vai dizer aqui. Vamos ver aqui algumas diferenças aí, né, no caso das traduções, da tradução Novo Mundo, né, da Bíblia deles, como que eles diminuem a divindade de Cristo para fortalecer essa doutrina de que a Trindade não é uma coisa de Deus. Eles vão dizer assim, ó, primeiro, por exemplo, João, capítulo 1, verso 1. No princípio, falando de Cristo, né, evidentemente, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não há dúvida para você dizer aqui que Jesus Cristo estava com Deus no princípio. Ele não foi criado. Ele era o próprio Deus. Ele e Deus são um só. Então, no nosso texto vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E na Bíblia deles? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Com letra minúscula. A palavra era Deus. A nossa Bíblia vai dizer, e o Verbo era Deus. Neles, a palavra era Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9. Nossa Bíblia. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Falando de Cristo. Na Bíblia deles, tradução Novo Mundo. Porque é nele que mora corporalmente toda a plenitude, a qualidade divina. Ele até tem qualidades divinas. Ele tem a plenitude e a qualidade divina, mas ele não é uma divindade. Não é a plenitude da divindade, é da qualidade divina. Hebreus 1, versos 6 a 8. Esse aqui é puxado. Nossa Bíblia. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, Deus falando, né? E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele a que os anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho diz, ainda quanto aos anjos diz, quanto aos anjos Deus diz, aquele a que os seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o que Deus diz acerca do filho? O seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Deus falando para Cristo. O seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Vocativo, né? Ó Deus, entre vírgulas aqui. O seu trono, ó Deus, se referindo a Cristo como Deus. Como é que está na versão Novo Mundo? Tração Novo Mundo. O primeiro verso nosso lá, né? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Como é que está na deles? Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz... A tradução Novo Mundo. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Não é o adorem. Não adoram, porque ele não é Deus, ele prestem homenagem. Olha a tradução errada. É diferente, né? Depois ele vai dizer assim, também com referência aos anjos, ele diz, e ele faz os seus anjos espíritos e os seus servidores públicos chamas de fogo. Mas com referência ao filho, que lá na nossa versão diz assim, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, na Bíblia deles vai dizer, a referência ao filho, 2 pontos. Deus é o teu trono para todo sempre. E o cetro do teu reino é o cetro da retidão. A nossa Bíblia vai dizer, o teu trono, ó Deus, é para sempre, se referindo a Cristo. Na Bíblia deles, Deus é o teu trono para sempre. Muda, né? Muda completamente. Ele não está mais chamando Cristo de Deus aqui. Então, para eles, Jesus não é como Deus Pai. Ele é um tipo de Deus inferior ao Pai. Isso também o cara falou comigo no telefone. Jesus existiu viveu na forma de Deus. Não era Deus. Ele viveu na forma de Deus, mas não era Deus. Ele era a primeira criação de Deus. Ele era a maior da criação de Deus, a maior das criações de Deus. E eles vão basear isso com a Bíblia também. Vamos chegar lá. Chegar lá já. Na obra deles, chamada Seja Deus Verdadeiro, diz assim, esse Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não o todo-poderoso como Jeová Deus. Lá em Mateus, Jesus vai dizer, toda a autoridade me foi dada, mas para eles não. Jesus não era o todo-poderoso, né? Jesus era poderoso, mas não todo-poderoso como Jeová Deus. Existia antes de todas as criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová Deus trouxe à existência. Por isso é chamado de filho unigênito de Deus. Porque não teve Deus associado ao trazer à existência seu único filho. Então, Deus não criou Adão. Não, Jesus já havia sido criado antes de Adão.
Diferente da gente que entende que Jesus existia antes de Adão, mas não foi criado. Ele era o próprio Deus. Ele estava com Deus no início, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí ele vai dizer assim, por que Jesus... Deus não associou ele mesmo a Jesus quando criou. Não é o próprio Deus criado. Por isso ele é chamado de filho de Deus, e não de Deus. Certo? É isso que eles querem dizer. Ele não é o autor da criação de Deus. Mas, depois de Deus o haver criado como primogênito, usou como seu obreiro associado ao trazer a existência de todo o resto da criação. Tem uma publicação dele que chega a dizer que Cristo é tipo um mestre de obras de Deus. Mestre de obras, é como se chama Cristo. Fala, Gabriel. Exatamente. É como a gente vai refutar isso daí. Como a gente vai refutar. Tem algumas coisas, inclusive, que estão na própria Bíblia deles. Jesus perdoa pecados, e só Deus pode perdoar pecados. Né? Jesus expulsa demônios através do nome de Jesus. Um dos motivos pelos quais eles dizem que são cristãos é que eles oram em nome de Jesus. Não entendo muito bem por quê, porque eles não creem que Jesus é Deus ou mediador. Né? Cadê aqui? Passei aqui. Eles embasam isso aí, com Jesus não é Deus, mas sim a primeira criação de Deus, é maior. Ele vai dizer com Colossenses capítulo 1, verso 15, que vai dizer assim, falando de Jesus, né? Paulo falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está escrito isso na Bíblia. Está escrito isso na Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas para ele só importa a primeira parte, né? A segunda parte. O primogênito de toda a criação. Se você ler isso aqui rapidamente, aí, fato, ele é o primogênito de toda a criação, então ele é o primeiro de toda a criação. Só que tem alguns detalhes aqui. Primeiro que, não vou nem precisa ir tão longe, mas eu vou começar pelo longe para depois ir para mais perto, que é mais acessível a nós. Primogênito, no grego, tem dois sentidos. Pode ser o primeiro nascido, ou como pode ser também aquele que tem autoridade. Então, vocês sabem que, desde sempre, nos reinados, principalmente, o primeiro filho é aquele que vai mandar na sequência do pai morrer. É ele que tem autoridade sobre todos os demais. Certo? Mas aí o que ele vai dizer? Essa imagem do Deus, primeira coisa, no mesmo verso está escrito, este é a imagem do Deus invisível. Aí Jesus, não, mas é a imagem de Deus, mas não é Deus. E quando Cristo falou com os apóstolos, vocês querem ver o Pai? Até hoje não me conhecem, porque se me conhecessem, conheceriam o Pai. Ou quem quer ver, vocês querem ver o Pai, pedem. Como eu estou há tanto tempo com vós, e vocês me pedem para ver o Pai? Quem vê ao mim, vê ao Pai. Não há o que discutir sobre esses textos, certo? Mas, para refutar isso aqui, como eu falei, não precisa ir tão longe para saber os sentidos de primogênito no grego. Basta ler o texto todo. O verso Colossenses 1,15. Este é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você continuar o texto, vai dizer assim, primogênito de toda a criação. Pois, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Isso está na Bíblia deles também. Ele é o princípio. E não é que ele foi criado após o princípio. Ele é o princípio. Ele estava lá. Ele é eterno junto com Deus. Ele é o princípio. O primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ou seja, o mesmo texto vai dizer que ele é o princípio, que ele é antes de todas as coisas, e vai explicar, ele vai dizer assim, o primogênito de toda a criação. Continua o texto, pois, explicando o que ele quer dizer. Por que eu estou dizendo que ele é o primogênito de toda a criação? Porque foi nele que tudo foi criado. Ele criou todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele vai explicar mais. Cadê? Para que em todas as coisas tenha primazia. É por isso que Paulo está dizendo que ele é primogênito, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então, evidentemente que primogênito aqui não se refere ao primeiro ser criado, e sim o fato de que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Não é a primogenitura do primeiro filho nascido. Tá? Então, Paulo quer dizer aqui que ele antecede todas as coisas criadas, que ele é o Criador, foi por meio dele que tudo foi criado, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí João vai dizer, né, no outro texto. Ele é o princípio, o texto mesmo diz que ele é o princípio. Assim, nesse contexto, a palavra primogênito se relaciona com a autoridade de Cristo e não com o fato de ele ser a primeira criação. Ficou claro isso aqui? Ou ficou alguma dúvida para vocês? Cristo não foi criado. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Ele é o princípio. A Bíblia diz isso para a gente. Vai chegar lá.
Para diminuir essa dúvida aí, que pode gerar ainda, a NVI, que é uma versão mais moderna, nova versão internacional, vai traduzir que Cristo é o primogênito sobre toda a criação. E a NTLH, que é uma versão mais nova ainda, que é a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer que ele é superior a todas as coisas criadas, ao invés de dizer que ele é o primogênito, para não gerar confusão. Ou seja, não há dúvida que, se ele for para o original, o objetivo é esse, é dizer que ele é autoridade sobre toda a criação, porque ele é o próprio Deus. Mais texto. Não, mas você tem acesso às versões originais aí. Sim. Na verdade, existem vários manuscritos que você só encontra pedaços. Esses textos são esses fragmentos são usados para atestar a veracidade da Bíblia. Existiram esses escritos mesmo, entendeu? Mas esses escritos foram copiados, né? Lembra dos copistas e amanuenses, aqueles caras que copiavam? Então, os escritos originais foram copiados, foram feitas cópias naquele momento. Escreveram letra por letra de novo lá. Esses fragmentos, dizem, fragmentos do manuscrito de Paulo lá, entendeu? Do cara que escreveu. Ele foi copiado, mas o original mesmo foi se perdendo. Tem vários aí nos museus aí de Bíblia, espalhados ao longo do mundo. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está falando de quem? Jesus, né? O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E um detalhe. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Por que se nos deu? Porque ele nos deu a si próprio. Ele se nos deu. Ele se deu a nós. Ele se nos deu. Tanto você pode entender como Jesus Cristo, que foi quem foi dado, ele se deu. E se você entender isso, você não vai entender como Jesus Cristo homem, porque ele era criança, não tinha como escolher isso. Mas sim, ele como Deus fez isso. Então, se aplica você dizer que Deus se deu a nós na forma de Jesus. Um filho se nos deu. Se ele fosse dizer, bastava ele dizer assim, ó, um menino nos nasceu e Deus nos deu um filho. Não, um filho se nos deu, ele se deu a nós. Referindo-se que Deus e Jesus são a mesma pessoa, são a mesma coisa, né? João, capítulo 1, versos 1 a 2, né? Já lemos sobre, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, o texto vai dizer, verso 2, né? Romanos 9, capítulo 5, falando acerca dos judeus, né? Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Paulo escreveu. Cristo é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Detalhe, está assim na Bíblia deles. Isso aqui eles não mudaram. Não sei se vocês não perceberam, ou se tem alguma outra explicação, mas eu fui lá na internet procurar a Bíblia deles. Todo o texto que eu estava lendo, estava comparando com a Bíblia deles. Estava lá, né? O texto de Romanos, então, atesta Jesus como Deus, até mesmo na Bíblia deles. João 8,58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é o eu sou do Velho Testamento? Senão o próprio Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jeremias 17, verso 10. Presta atenção nesses dois textos aqui. Jeremias 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias, profeta do Velho Testamento, se referindo ao próprio Deus. Senhor com letra maiúscula, todo em letra maiúscula. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Agora veja Apocalipse, capítulo 2, verso 23. O que é de Apocalipse? Revelações de Jesus Cristo para João. Jesus aparece para João na ilha de Patmos e revela para ele. Apocalipse 2, verso 23. Numa das cartas que João escreveu já. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Presta atenção. Esquadrinho o coração para dar a cada um segundo o seu proceder. Deus falou. E Jesus, sondo mentes e corações, vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Veja se não é o mesmo texto dito por Deus e por Jesus, a mesma atribuição ao Deus Pai e ao Deus Filho, é a mesma coisa. No primeiro é Jeová Deus, né? Usando aqui o termo deles. No segundo é Jesus, ou seja, o próprio Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Apocalipse, né? Jesus falando para João: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando você bota na Bíblia deles, vai dizer assim: eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová Deus. Só que no texto já era de Jesus que João estava falando. Jesus estava falando sobre isso aqui. Ele não, falou para Jeová Deus. Mas beleza, vamos lá. Eu sou alfa e ômega. O que é alfa e ômega? Primeira e última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim, é o que isso quer dizer. Parece familiar? Quem tinha dito que era o primeiro e o último? Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Veja que Isaías fala aqui da atribuição do próprio Deus com o mesmo termo. Eu sou o primeiro e o último. Aí alguém pode dizer assim, não, mas lá fala alfa e ômega, não fala primeiro e último. Então vamos lá para verso 17, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Não deixa dúvidas, né, de que, porque como eu falei, quando ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, na tradução Novo Mundo vai dizer, diz Jeová Deus. Mas no verso 17, Apocalipse vai dizer assim, quando o vi, João falando, né, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Atribuição de Deus no Velho Testamento, atribuição de Jesus no Novo Testamento. Porque Jesus e Deus, eu e o Pai somos um, ele vai dizer. Pode falar, Gabriel? Tá. Para eles, o Apocalipse é uma revelação de Jesus. Isso eles creem. Jesus é um ser espiritual. Só não é Deus. Entendeu? Ele é inferior a Deus. Ele é inferior a Deus. Perceba que no texto de Isaías que eu falei, que é assim, Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Isaías está falando que o Senhor é o Redentor de Israel. Quem faz a redenção pelos pecados de Israel? Quem faz a redenção dos nossos pecados, senão Jesus, na cruz? Ele é o nosso Redentor. Cristo é o Redentor. Né? Ou seja, Cristo e Deus são um só. Por isso que um filho se nos deu. Se nos deu. Porém, é um Deus único. Nós temos um Deus único que subsiste na forma de três pessoas. Não são três deuses, tá? E nem é um Deus sozinho, separado de Cristo, separado do Espírito Santo, como eles defendem. Por isso que, um parênteses aqui, que a gente fala assim, você vai, vou no culto ecumênico. Foi um culto ecumênico, porque aqui todo mundo crê no mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. O meu Deus é um Deus triuno, que subsiste na forma do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus deles não é assim, como é que é o mesmo Deus? O Deus do Adventista não é assim, como é que é o mesmo Deus? O Deus do Espiritismo não é assim, como é que é o mesmo Deus? Não é o mesmo Deus. Todo respeito, não estou criticando isso, estou dizendo que não é o mesmo, estou constatando um fato, não é o mesmo Deus. Jesus é um dos grandes, é um exemplo de evolução do ser. Jesus não é Deus, e o Espírito Santo sequer existe, sequer é explicado no Espiritismo, sequer ele é citado no Espiritismo. Gênio da lâmpada. Mas gênio da lâmpada não é o Espiritismo, não, é o islamismo. Tem algumas misturas aí, né? Junto com... Vamos chegar lá. Acho que a próxima aula vai ser sobre o Espiritismo. Então, mesmo na Bíblia deles, verso 17, Apocalipse 1:17, vai dizer que Jesus vai dizer que ele é o primeiro e o último. Né? Uma atribuição dada a Deus no Velho Testamento. Mais uns detalhes acerca de Jesus, não vou entrar tanto detalhes aqui, mas assim como falou lá acerca do Adventismo, né? Jesus, ele foi a primeira criação de Deus. E para muitos testemunhos de Jeová, ele é um mero arcanjo Miguel. A diferença é que os adventistas creem que Jesus é Deus. Tá? Ele é Miguel, mas ele é Deus. Aqui eles vão dizer que ele é Miguel e não é Deus. Para eles, Jesus Cristo não ressuscitou corporalmente. Jesus Cristo não ressuscitou corporalmente. Então, aquilo que Tomé tocou para ver lá, tá, Deus deu um jeito de
Tomé acreditar, mas não, Jesus não ressuscitou corporalmente. Deus deu algum outro destino ao corpo de Jesus para esclarecer, certo? Espírito Santo, está acabando. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, para eles, pode ser traduzido como força ativa de Deus. Gênesis, começo de Gênesis, no princípio o Espírito pairava sobre as águas, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, lá era a força ativa de Deus que parava sobre as águas, certo? Então, na verdade, não existe um entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles não entendem o Espírito Santo como um personagem, uma pessoa. Para eles, o Espírito Santo é um evento natural, é uma força, é uma energia, algo que se move, algo que age, mas não tem identificação pessoal, tá? Para nós é uma identificação pessoal? Vamos ver já já. A razão disso, né, é que eles entendem que espírito, o termo espírito do português, vem do grego pneuma, que é o mesmo termo usado para traduzir vento, ou ar, tá? Então eles entendem que o espírito, na verdade, é um fenômeno natural, é uma coisa natural que age ali, mas não é uma pessoa, vamos dizer assim. Só que João 4:24 diz assim: Deus é espírito. Então Deus também é vento? Aí começa a se contradizer um pouquinho, né? Fica estranho, né? Só vale para Jesus, para o Espírito Santo esse conceito? Para Deus não, Deus é espírito mesmo, mas o Espírito Santo é um vento. Tudo bem. Nós não, nós entendemos que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Não só é uma pessoa, como é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus. Como é que nós vamos refutar essa ideia de que o Espírito Santo não é Deus através da Bíblia? Né? Vamos adiantar aqui para não ficar muito longo. João 14, verso 16 em diante. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco. Uma força natural não habita comigo, não invade o meu ser, não transforma o meu ser. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa de Deus que habita no meu ser. E um detalhe aqui um pouquinho mais longe, mais difícil. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O termo outro Consolador aqui, ele se refere ao termo outro no grego, ele pode ser usado de duas palavras. Outro em grego. Pode ser héteros, que é um outro de uma natureza diferente. Por exemplo, heterossexual é alguém que se relaciona com alguém que é outro de uma natureza diferente. Um é homem, o outro é mulher. Certo? E você pode ter o termo allos, que é da medicina transplante halogênico, por exemplo. É outro pedaço, porém, da mesma natureza genética. Tá? Então, o outro pode ser héteros ou allos. Quando Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador. Será qual foi a palavra que Jesus usou? Outro da mesma natureza, allos. Ele não falou héteros consolador, ele falou allos consolador, certo? Ou seja, quando ele se refere ao Espírito Santo, esse Consolador que é o Espírito Santo, ele está dizendo que Jesus vai dar, que vai orar a Deus para que Deus dê outro igual a ele, do mesmo dele, da mesma natureza dele, certo? A palavra Consolador, ainda nesse texto, nós darei outro Consolador. A palavra Consolador aqui no original grego é Paracletos. Paracletos, a palavra no original. A tradução mais literal de Paracletos seria aquele que é chamado para estar ao lado, aquele que me dá o apoio, tá? Então, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, outro Paracletos aqui. Em João, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, ele vai dizer assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe qual foi a palavra que o João usou para falar de advogado aqui? Paracletos, Consolador. A mesma palavra que ele usou para falar do Espírito Santo. Mais uma indicação que a natureza é a mesma, né? Mateus capítulo 12 vai nos falar do pecado que não tem perdão. Qual é ele? Contra quem? Contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia não pode ser feita contra uma cadeira, contra o vento, contra o nada, contra um objeto. A blasfêmia é dirigida a uma pessoa. A blasfêmia é feita contra o Espírito Santo. Será possível que essa blasfêmia contra o Espírito Santo seria tão grave se não fosse o próprio Deus? Blasfêmia contra o próprio Deus, certo? Então, por acaso, a gente pode blasfemar contra alguma coisa?
Não. Efésios 4, verso 30, texto conhecido nosso. E não entristeçais o Espírito de Deus. Entristecer o vento? Entristecer a força ativa de Deus? Será que uma força ativa pode se entristecer? É evidente que não. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que tem relacionamento interpessoal comigo, como alguém... Com alguém que tem sentimento, né? Entristecer é sentimento, isso é inerente a uma pessoa, né? Não é que ela tem corpo igual ao meu, mas que ela se relaciona comigo. O objetivo de Paulo é fazer eu entender que o Espírito Santo se relaciona comigo. Ele não é simplesmente um mover, não é um vento que está por aí parando, não é uma coisa natural do acaso. O Espírito Santo ele tem interesse, ele tem objeções, ele tem objetivo na nossa vida, ele interfere na nossa vida. Romanos 8, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Atos 3, verso 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Disse o Espírito Santo. Não é uma força ativa de Deus, não é um acaso, não é um vento, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, e é Deus ao mesmo tempo. Atos capítulo 5, verso 3. Então disse Pedro, no episódio de Ananias e Safira, né, que eles tentaram venderam um terreno, disseram que era o valor todo e guardaram o valor para eles para tentar, né, não ficar sem nada. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? Você mentiu ao Espírito Santo, né? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Por que mentiste ao Espírito Santo? Aí no final, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus. Alguém que recebeu, alguém que ouviu a mentira, alguém que relacionou com aquela mentira, alguém que matou Ananias e Safira depois, na sequência. Alguém que tem ação, não é uma força ativa, é o próprio Deus subsistindo na terceira pessoa, que é o Espírito. Tá, mas aí eles encontram outras explicações, né, outras razões. Outra doutrina aqui, que eles herdaram parcialmente lá dos adventistas, né? Eles vieram aniquilacionismo, que é aquela doutrina que diz que não existe castigo eterno, que o castigo eterno dos ímpios, na verdade, será a destruição completa, eles vão apagar. Eles vão dizer isso aí baseado em que a figura que ilustra o inferno é o fogo, né? O fogo do inferno. E que se é fogo, o fogo queima uma coisa até a coisa destruir, até a coisa apagar. É evidente que se eu botar fogo aqui numa cadeira como essa, vai sobrar coisa, não vai ser aniquilada, não vai acabar. Mas eles tentam esclarecer dessa forma, né? Que o fogo do inferno significa que a coisa vai ser destruída até o fim. Tudo isso para tentar fazer um apelo emocional de que Deus é bom e jamais faria isso, deixar alguém pagar eternamente por um pecado. Ou eles vão dizer assim que como é que Deus vai fazer alguém pagar eternamente por um pecado cometido temporariamente? Por um tempo só. É injusto isso. Né? Eles vão chamar Deus de injusto. Se baseia também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, essas pessoas vão ser destruídas para sempre. É isso que eles vão dizer. Só que o resto do texto explica. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a destruição deles. A destruição para eles não significa que eles deixarem de existir, como os aniquilacionistas creem. Eles não creem que a alma é eterna, que o pagamento será eterno. Eles creem que Deus vai destruir, eles vão deixar de existir. Essa é a punição deles. Tá? Mas, evidentemente, o que Paulo quer dizer aos Tessalonicenses é que a destruição deles vai ser viver eternamente desprovidos da presença e da glória de Deus. Destruição atrás de destruição, sem chegar ao fim, sem isso acabar. Então, eu falei, eles acham injusto se Deus fazer pecadores pagarem eternamente por pecados cometidos temporariamente. Eles vão achar que Deus, apelo emocional, Deus é amor e não poderia mandar alguém para o inferno para sempre. Deus não poderia fazer isso. Esse é o argumento dos universalistas, né? Daqueles que creem que não haverá inferno. Então, se aproxima muito do pensamento do Testemunho de Jeová. Bom, se ninguém vai pagar eternamente pelo pecado, então realmente não há razão de existir inferno. Então, não existe inferno. Você paga temporariamente e depois você é destruído. Você simplesmente deleta você da existência e sua punição é essa, você deixa de existir. Tá? Só que o que a Bíblia nos ensina? Ninguém vai para o inferno por um pecado pontual. Não, eu cometi um pecado de matar uma pessoa e vou para o inferno para pagar eternamente? É injusto. Não é, o que leva você para o inferno não é o pecado em si. O que leva você ao inferno é o fato de você não
reconhecer a necessidade de um Salvador. É você rejeitar a Deus e rejeitar a Cristo como seu Salvador. Né? Então, quem vai para o inferno vai porque negou Cristo. Ou seja, você pecou contra Deus. E qual é a natureza de Deus? Eterna. Deus é eterno. Cristo é eterno. Você pecou contra a eternidade. Você negou a eternidade. E por isso você vai pagar com a eternidade. Então faz sentido. Se você não é o pecado, aquele pecado que você cometeu, e sim a sua conduta diante daquele que tem a natureza eterna. Isso te faz merecer pagar toda a eternidade. Porque vai você ficar eternamente no pecado, no inferno, não é não é a soma dos seus pecados que dão a eternidade de tempo. Também daria, na verdade. Mas, e sim o fato de que você agrediu continuamente a própria eternidade, que é o próprio Deus. Por isso você vai pagar eternamente, certo? Tem um teólogo muito conhecido no meio reformado, é Tim Keller. Ele chega a dizer assim: o homem que for para o inferno, quando ele chegar no inferno, ele vai dizer assim: eu vim para cá porque eu escolhi estar aqui. Ele vai reconhecer. Isso é respaldado pela Bíblia, quando diz que todo joelho se dobrará. Mesmo aqueles que negaram a Deus, quando ele vier, de fato, quando Jesus voltar, esses reconhecerão verdadeiramente: este é o Filho de Deus. E até que horas? Né? Ele vai dizer assim: quem fizer tropeçar um desses que... Peraí que minha internet... melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e o fogo não se apaga. Bom, se o verme não morre, se o verme não é destruído, nós seremos? Ou nós não, né? Aqueles que forem para lá, serão? Não. Obviamente que o fogo não se refere à destruição e deixar de existir. O fogo se refere à eternidade da condenação, o fogo que não se apaga, né? Mateus 25, verso 46. E esse aqui eu já falei para vocês quando eu contestei ou quando eu refutei o aniquilacionismo com os testemunhos de Jeová, né? E irão estes para o castigo eterno. Jesus falando. Porém, os justos para a vida eterna. Irão estes para o castigo eterno e irão os justos para a vida eterna. Jesus vai usar a mesma palavra grega aqui, que é aionios. Vai usar a mesma palavra para definir a duração das bênçãos dos salvos e a duração do castigo dos ímpios. É a mesma palavra, é a eternidade mesmo. E a questão deles, porque assim, eles pregam que os anciãos vão para o céu e aqui não virão um paraíso, né? Vou falar isso aí, vou chegar lá. Não, é porque está chegando no final. Eu foquei nas principais coisas, né, acerca do Espírito Santo e de Jesus Cristo, da Trindade como um todo, que eu considero a coisa mais grave, né, porque de fato consiste de que nós não servimos ao mesmo Deus. São deuses diferentes. E eles não dizem que não existe, eles dão outro nome ao Espírito Santo, né? Sim, tira o poder, com certeza. São as principais coisas, mas eu vou falar rapidamente aqui, para não passar do tempo, algumas características conhecidas, outras características conhecidas dos testemunhos de Jeová, né? Eu já falei algumas: a rejeição ao governo humano, né? E a todas as instituições humanas que não são adeptas dos seus ensinos. Como eu falei, eles são contra o governo, eles são contra qualquer tipo de instituição humana, polícia, exército, tudo. O que vai contra o que nós aprendemos na Bíblia. Jesus ensina: dá a César o que é de César. Quer pagar imposto? Paga imposto. Dá a César o que é de César. Paulo vai dizer lá, né? Toda autoridade, nós devemos submissão a autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Deus deu autoridade, certo? Romanos 13. Eles não servem ao exército, porque são contra essa instituição. A instituição humana, isso tudo é uma coisa pagã, vem do diabo. Inclusive, eles têm um documento próprio deles para desobrigá-los a servir o exército. Então, alguém é convocado a testemunho de Jeová, eles apresentam esse documento, né, alegando aí que seria... como é?
Exatamente, intolerância religiosa. Tipo assim, se obrigar alguém de Testemunha de Jeová a servir o exército contra as crenças dele, é intolerância religiosa. Eles têm um formulário próprio para isso. É o que a Andressa falou aqui, ó. O número literal de salvos que vão para o céu é 144 mil. E eles baseiam isso aí na doutrina de Apocalipse 14. Apocalipse 14 é um texto que vai dizer sobre os 144 mil que estavam no céu. E algumas pessoas interpretam, não são só eles, interpretam que, na verdade, é o número total de salvos. De salvos que vão para o céu. Que vão para o céu. Aí o que você falou? Somente alguns irão para o céu. Perceba que eu falei no começo, deixa eu voltar aqui para não errar o número, que só no Brasil são 795 mil adeptos. Ou seja, nem todos os testemunhos de Jeová, somente os testemunhos de Jeová irão para o céu, tá? Somente eles. Mas dentre eles, nem todos. Essa minha colega, a gente conversou uma vez sobre isso, que o pai dela é ancião, né? E aí ela falou para mim que ela não ia para o céu. Quem ia para o céu era o pai dela. Aí eu falei assim, você vai para onde? Para o inferno? Aí ela falou que não, que quando eles forem arrebatados, a terra viraria um paraíso e aí que tudo que viraria um jardim do Éden, como antes, aqui viraria o jardim do Éden. Eles entendem que há dois níveis. Como é que é? É o que eles mais falam. Eles são firmes nessa doutrina dos 144 mil. Eles baseiam nisso aí, né? Eu não quero ficar aqui, não. Eu quero ir para o céu. Eu sou um versículo de 144. A gente tinha uns 12 anos. Aí eu falava assim, então eu sou um desses 144. E eu vou levar minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, todo mundo. Nossa, até isso conta. Só minha família aí vai dar 1000. Eles entendem que esse é o número literal mesmo. 144 mil serão salvos, serão para o céu. E todos esses serão testemunhos de Jeová. Tá? Então, nós aqui não vamos para o céu. De jeito nenhum. Inclusive, nem... Não, Oi. Aqui no vídeo. Pera aí. Pensei que era lá fora. Pensei que era um carro de som. Pensei que era um carro de som lá fora, velho. Não, mas aí a pergunta, se eles acham que é um número assim, literal, então para que eles se preocupam em pregar tanto para tantas pessoas? Bingo. Boa pergunta. Porque para você estar em 144 mil depende do tanto de folheto que você entregou, do tanto de casas que você visitou, entendeu? Essa é a razão pela qual eles fazem tudo isso. Porque isso os credencia para ir para o céu. Para você estar dentro dos 144 mil vai depender do tanto que você fez. Então, esses anciãos chegaram lá por tudo que já fizeram ao longo da vida. Ou seja, Aí se você morrer mais vira uma nova... competição. Aí vira uma competição para ver quem consegue chegar no céu. Exatamente. Ou seja, a pessoa morreu cedo, ela não teve nem chance de ir para o céu, né? Não deu tempo para ela distribuir folhetos, né? Agora, tem uma nova corrente de testemunho de Jeová aí que dá um pouquinho mais de chance, tá? Para os outros. Desses 144 mil aí, alguns são desses anciãos aí, desses top dos testemunhos de Jeová, mas alguns estão espalhados aí ao longo da terra. Então, talvez a Andressa e os avós dela estejam entre os 144 mil também, segundo essa nova linha de pensamento. Então, cara, 144 ia para o céu, era 144 mil anciões. Na doutrina deles, só os melhores testemunhos de Jeová irão, desses 144 mil. Mas eles não vão para o inferno, não, os outros. Eles vão ficar no paraíso da terra. Isso. Anciãos. Nem todos os testemunhos de Jeová vão subir. Certo? Só por curiosidade aqui, se querer tomar muito tempo, esse número 144 mil existe? Na Bíblia existe. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, como eu falei. Só que esse é o problema de você interpretar literalmente um livro que é alegórico. Assim como os adventistas fizeram errado lá ao interpretar Daniel, que também é um livro com linguagem alegórica, apocalíptica, interpretar literalmente. Quer dizer, depois de 2.300 tardes e manhãs, o que o cara começa a fazer nas contas para acertar? Não, isso é alegórico, isso é representativo. Então, o que significa os 144 mil na linha de pensamento cristã clássica, né, da Reforma Protestante? É uma representatividade do tamanho do agir de Deus em salvar todos aqueles a quem Ele quer, da totalidade de salvos. Não é um número literal de 144 mil salvos, mas um representativo do universo de salvos. E algumas pessoas explicam isso, que
A importância do 3 e do 12, por exemplo. Né? Onde é que vem o 3 da Bíblia? O 3 da Bíblia vem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você bota que o Espírito Santo, ou que a Trindade atua nos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste, 3 vezes 4, 12. 12 patriarcas de Israel, do Velho Testamento, com 12 apóstolos de Cristo do Novo Testamento, 12 vezes 12, 144. 144, certo? A expressão bíblica sobre o longo tempo que Deus quer agir, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000. 144 vezes 1000, 144 mil. É a explicação que alguns ainda tentam encontrar. Eu, particularmente, quando eu li Apocalipse, tentei estudar Apocalipse, fiquei um pouco intrigado com esse número, mas depois que eu entendi que isso representa a plenitude, para mim não faz, nem precisa ficar fazendo tanto cálculo aí. Porque o livro de Apocalipse, de fato, é um livro alegórico. Ele é representativo, tá? Ele é ilustrativo, ele não é um livro literal, tá bom? Não pode ser interpretado de forma literal. Tá? Não comemora aniversário ou qualquer outra data comemorativa, principalmente os dias santos, porque essa é uma característica pagã, então eles não fazem isso. Lá no... Tem um lugar que eu trabalho, que tem uma pessoa que é testemunha de Jeová, e no dia do aniversário eu soube de parabéns. A resposta foi bem contida. Não agiu mal, eu não sabia, né, dessa informação, que eles não comemoram aniversário. Ela não me tratou mal nem nada, tudo me conhece há muito tempo, mas não foi uma resposta habitual que a gente costuma ver, né, de aniversário. Curiosidade, né? Não transfundem sangue, nós já vimos, porque sangue é vida. Transfundir... Não. Transfundir sangue baseia nesse princípio aí, né? Eles não devem comer para ser coerentes, mas é um pecado mais cruel que o assassinato, como eu falei. Os 7 dias da criação do mundo em Gênesis, aí sim é alegórico agora, entendeu? Agora sim é alegórico para eles. Não é 7 dias, é cada dia desses 7 dias representa 7.000 anos. Então, na verdade, o mundo foi criado em 49.000 anos. Tá? 7.000 para cada dia. 7 vezes 7.000, 49.000 anos. A cruz é um símbolo religioso pagão. Né? Cristo não foi crucificado, mas sim morreu pendurado numa estaca, né? Na tradução deles. E, para finalizar aqui, a desassociação. O membro da Assembleia de Deus ele é um associado da Assembleia de Deus. Tá? Ou Assembleia de Deus, olha. Do Testemunho de Jeová. O membro do Testemunho de Jeová ele é um associado do Testemunho de Jeová. Tá? E a desassociação é quando alguém é expulso da associação, né? Do Testemunho de Jeová. Se alguém deixar de ser Testemunho de Jeová, por exemplo, você é Testemunho de Jeová, eu vou lá, prego para você, você resolve sair da igreja, certo? Você é desassociado da igreja. E a desassociação é gravíssima. Ninguém daquela comunidade deve mais se relacionar com você. Ser amigo seu, ser sócio seu de trabalho. E alguns mais radicais entendem que até a família deve abandonar essas pessoas. No site deles, né, há até alguma flexibilização maior para quem é membro da família. Mas tem muita gente que acha que a família deve abandonar. Então, você deixou de ser Testemunho de Jeová, você não faz parte da família mais. Você se associou, você é separado. Fala, Gabriel. Se um ancião fazer isso, um cara grandão, converteu muita gente para Testemunho de Jeová, mesmo assim, se ele sair, né, ele vai ser odiado lá. Ele vai ser odiado, assim, seria o que a gente chama de apostasia, por exemplo. Ele fala assim, o cara se desviou, não existe mais para a gente aqui, não tem mais contato com ele. Tá? Mas isso para se a pessoa voluntariamente resolver sair. Porque eu fui pesquisar, por exemplo, o Testemunho de Jeová, já para a gente finalizar, eles têm problema sério, por exemplo, com pedofilia. Existem relatos históricos de que a igreja, o movimento Testemunho de Jeová esteve historicamente associado com pedofilia. Muitos dos seus líderes tiveram história de pedofilia, né? E não foram desassociados por causa disso. E existem regimentos no Testemunho de Jeová internos, por exemplo, de que se alguém for conhecidamente ou for acusado de pedofilia ou de abuso sexual infantil, por exemplo, só pode ser disciplinado ou vamos dizer assim, não sei se o termo certo é disciplinado, mas interferido pelo ancião, se houver pelo menos mais uma testemunha. Ou seja, se a mãe chegar e dizer assim, fulano de tal ali abusou da minha filha, ela me contou, quem mais viu? Quem mais sabe? Não, minha filha só. Para a gente não serve.
Não funciona. E talvez essa seria a forma de justificar que muitos deles não foram expulsos. Chega a dizer que, mesmo que, por exemplo, assim, não é que a mãe do filho abusado não possa ir para a polícia, por exemplo, para a justiça, mas dentro da igreja ele só pode ser disciplinado se houver mais um testemunho, pelo menos. Não necessariamente se alguém, uma segunda pessoa que viu ou presenciou. Mas, por exemplo, esse cara X abusou a filha de fulana e a filha de Beltrana. As duas alegaram. Aí são duas testemunhas, pode até ser. Mas se for uma só, não dá para fazer nada. Complicado, hein? Complicado. E isso eu pesquisei em vários sites. Eu assisti um vídeo e o cara falou isso, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Eu fui pesquisar em sites, de fato tem essa descrição. Inclusive com regimentos internos. Alguns desses regimentos públicos e disponíveis para todos, alguns só para os anciãos. Só os anciãos sabem algumas orientações acerca disso. Certo? Então, assim, de certa forma, aceitar se relacionar com assuntos graves para preservar a história da igreja, pelo menos foi a explicação que eu encontrei, né? Não quero estar sendo leviano, mas o que eu vi foi que, historicamente, muitos foram associados com isso e não foram expulsos. Talvez isso tente explicar o porquê que esses caras não foram afastados da igreja. Beleza? Bom, está acabando o tempo também aqui, mas do que eu separei, acho que evidentemente, pessoal, que tem muito mais coisa desse Testemunho de Jeová do que isso que a gente falou, tá? Mas deu para a gente entender bastante e estou certo de que agora entendemos mais sobre essa religião do que a grande maioria dos seus próprios adeptos. Assim como muitos não cristãos entendem muito mais do cristianismo como nós, ou do que muitos dos cristãos, né? Muitos dos cristãos. Infelizmente, não temos isso, né? Mas precisamos resgatar a cultura do estudo, de entendimento. Esse é o objetivo dessa nossa série de estudos aqui. Amém? Algum comentário, algum questionamento a mais? Não? Alguém quer contar algum? De repente sempre tem algum testemunho de alguém que... Testemunho de Jeová. Eu lembro que quando eu tinha um colega de faculdade, ele era mais velho que a gente pirraçava com ele e ele chamava de Testemunho de Jeová. Porque assim, você é tão velho que você de fato testemunhou lá. Só vai descontrair aí. Hã? CCB? Eu não sei. Congregação Cristã? Não sei. Não sei. Há 8 anos atrás, ele teve que sair, porque não deixaram ele continuar como membro porque o candidato não pode ser político. Ele até está na cadeira, está conversando, eu falei, e aí ele falando, gostava. Mas gostava da política também, tinha que cair fora. Eu não conheço a fundo a Congregação Cristã no Brasil. Eu já ouvi alguns relatos acerca de alguns comportamentos radicais acerca das pessoas que divergem do pensamento, né? Mas eu não sei dar detalhes, não. Tem alguns pecados que não têm perdão. Nem Deus, nem o sangue de Cristo perdoa mais, né? Tem alguns pecados que eles realmente agem assim. Antes eles eram mais ativos. Agora eu vejo tanto, sempre dia de domingo, os velhinhos, acho que era ancião, passavam lá em casa. É por causa da pandemia. Depois da pandemia eles vão voltar com tudo aí. Eles estão ligando agora. Eu recebi ligação. Eles estão ligando, estão pelo telefone. E empenhados, porque o cara ligar 1h07 para mim, velho. Se fosse pré-pago, né? Pré-pago, acabou o crédito aí. Primeiro ligou a esposa dele. A esposa dele me ligou. Meu nome é fulano de tal, eu tô te ligando para conversar sobre Deus, pode ser? Pode. Aí falou assim, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que Jesus um dia vai voltar? Acredito. Não sei o quê. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso? Pode. Aí eu falei, então fala o seguinte, vou mandar meu marido te ligar. Mas não pode ser você mesmo, não? Não, meu marido vai te ligar. Bom, beleza, obrigado. Passou acho que mais de um mês. Aí um dia o cara me liga. Eu sou fulano de tal, não lembro mais o nome dele. Minha esposa te ligou um tempo atrás. Pai, lembro. Então, a gente pode conversar agora? Pode. Às vezes ela ficou pirada que estava esperando eu tomar café. Isso era 7 horas da noite. 7 horas da noite, e eu na porta do hospital parei o carro e fiquei, né? Aí começou a conversar. Foi boa a conversa. Foi muito boa. Mas se eu tivesse feito esse estudo já, tinha sido melhor ainda, né? Mas tudo bem. Mas eu ainda tenho certeza. Beleza, então, gente, vamos orar para finalizar. A Gabriela quer falar ainda? Aleatoriamente. Liga aleatoriamente.
Ele não me ligou falando, Décio, tudo bom? Não, ele ligou, tudo bom, como é seu nome? Ligou aleatoriamente, entendeu? Ele chutou o número lá e caiu em mim. Glória a Deus por isso. Semana que vem, se Deus permitir, se conseguir preparar o estudo, Espiritismo, semana que vem, estudar sobre o movimento das cadeiras girantes. Tá. Não, vamos encerrar aqui por causa do tempo, gente. Vamos orar para agradecer a Deus por mais esse estudo aí. Amado Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor nos ajuda a compreender melhor, Pai, as diferenças entre algumas pessoas que professam uma fé diferente e junto com isso, Pai, a ganhar ferramentas, ó Pai, para poder evangelizá-los, ó Deus, com amor e com gratidão a Ti, porque se o Senhor revelou para nós essas coisas, essas verdades através da Tua Escritura, Pai, nós que éramos cegos, como o apóstolo João escreveu na carta de Apocalipse, revelado pelo próprio Deus, miseráveis, pobres, cegos e nus, assim éramos nós, e o Senhor nos revelou a Tua palavra, nos libertou da escuridão, nos libertou das trevas, ó Pai. Assim te peço, Pai, que o Senhor nos use, Pai, como meio de ação Teu, Senhor, para levar o verdadeiro evangelho a essas pessoas. Pai, que com amor possamos fazê-los compreender, Pai, que Tu és Deus, ó Pai, assim como o Filho também é Deus, o Espírito também é Deus, e nessa Trindade atua firmemente em nós, para nos dar a compreensão, Pai, de o quanto somos dependentes de um Salvador e o quanto fomos amados ao Senhor providenciar essa salvação através de Cristo. Deus, obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, nos ajude a contribuir com essas pessoas, Pai, e revele, Senhor, a todo o coração delas. Obrigado por essa oportunidade que aqui tivemos de estudar sobre isso. Continua, Pai, por tua misericórdia, nos dando condição, Senhor, de estudar, de aprender, de reforçar o conhecimento, Pai, da nossa fé, para sabermos aquilo que professamos, para sabermos aquilo em que cremos, Pai, porque assim, certamente, cremos com muito mais afinco. E que possamos aprender desse pessoal, Pai, dos Testemunhos de Jeová, quanto ao zelo na divulgação do Teu reino, Pai. Nos ajude a fazer dessa forma, que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigada, Décio. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Pai do Senhor.